Minutos agora. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz, João Pessoa, Paraíba. 9h04. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Chegou a tão esperada sexta-feira e com ela o CBN João Pessoa desse dia 31 de maio de 2024. Muito bom dia para você, mês acabando, junho aí batendo a porta. Ainda temos mais 30 dias ou mais de 30 dias de festa em Campina Grande, no maior São João do mundo. Hoje quem se apresenta por lá, no Parque do Povo, é o Wesley Safadão. Se para de ficar me encarando, porque na rua todo mundo fica olhando. Ei, daqui a pouco já tem Zé Povinho. Também se apresentam hoje no PP Eric Lende, Vitor Fernandes e Natan Vinícius. Daqui a pouco eu trago para você a programação completa do fim de semana. Já te adianto que tá boa demais, o negócio tá animado. Cuidado pra joga a mão pra cima e me diz: 1, 2, é que fala. Por falar em São João, parece que o vento está mudando, viu? Com relação àquela recomendação do Tribunal de Contas do Estado para a festa de Santa Rita, não é isso, João Paulo Medeiros? Bom dia. Falei, parece que está mudando, você que vai explicar. Oi, bom dia para você, Caio, bom dia para os nossos ouvintes. Olha, a auditoria do Tribunal de Contas do Estado reconsiderou aquela recomendação que havia sido dada para que a Prefeitura de Santa Rita suspendesse as festividades juninas este ano. A gente explica o porquê disso e também quais serão os próximos passos a serem dados pelo Tribunal de Contas do Estado e também pelo Ministério Público de Contas. Outro assunto importante, né, que a gente tem para tratar hoje na política é sobre a morte do ex-vereador aqui de João Pessoa, né, Benilton Lucena. A gente vai trazer essa informação para o pessoal também. Exato. Agora são 9h06, voltamos aí a falar do São João. Porque se você está se preparando para viajar, pegar a estrada, se liga nas dicas que preparamos para você. Herbert Araújo está aí preparado. Muita gente não sabe nem o que fazer, né? Ali a gente fala, revisa o carro, e é como? Faz o quê? Imagina só, né? Você tá bem animado para ir para um destino junino, aí chega na metade do caminho, teu carro dá prego e você fica lá, perde a festa, perde a paciência. Não é brincadeira não, a gente vai trazer essas dicas daqui a pouco, conversamos com um especialista que vai detalhar tudinho. Valeu, Herbert, volta já já com essas informações para você. São 9h07. No programa de hoje vamos trazer um caso triste de abandono. Uma criança de 5 anos que foi deixada pela mãe no Hospital Arlinda Marques, na capital. Essa criança foi internada há 3 meses para tratar meningite e tuberculose e a família simplesmente sumiu. O hospital está em busca, né? Na busca por esses responsáveis. Ou irresponsáveis, né? Tá aí. Agora são 9h07, outros 2 assuntos importantes. É sobre preço da gasolina, que passou dos R$6 em João Pessoa, de acordo com o Procon, e o prazo para a declaração do imposto de renda que acaba hoje. Sexta-feira é dia também do nosso Causo Semanal. Olá pessoal, aqui Gessie Quirino e na nossa coluna Enxerida no Contexto de hoje, nós vamos contar uma história de 2 irmãos que namoram com 2 irmãs muito estudadas e um irmão mais velho tenta ensinar o outro a namorar e termina se acidentando. Daqui a pouco eu conto essa história porque termina prejudicando o namoro do rapaz. Daqui a pouco a gente volta, estamos de plantão. Grande abraço.
Um abraço, GC, até já. E tem ainda a coluna Na Tela com o jornalista e crítico de cinema Renato Félix. Olá, bom dia. O destaque em Na Tela para este final de semana é A Hora da Estrela, o clássico do cinema nacional que traz a nossa Marcélia Cartacho no papel principal, está de volta aos cinemas. Outro filme que também está de volta aos cinemas é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Está completando 20 anos, tem um dia de exibições. Fica ligado aí para saber qual é esse dia. E também o filme Meu Sangue Ferve por Você, que é a cinebiografia de Sidney Magal. E no streaming, o destaque é a nova série baseada em Entrevista com o Vampiro, um clássico da literatura de fantasia. Eu volto daqui a pouco para a gente conversar sobre tudo isso. Até já! E claro, você não vai ficar por fora do que está acontecendo aqui em João Pessoa, região metropolitana. Vai ter Qual a Boa também. Beatriz Freire vai trazer para a gente aquele apanhado dos eventos, das festas. Enfim, você não vai ficar não vai ser pego desprevenido nesse fim de semana sem ter o que fazer, tá? São 9h10. Trânsito. Trânsito muito tranquilo nos principais corredores aqui da região metropolitana, mas quero destacar para você um trechinho com trânsito mais lento nessa manhã. Você que está passando pelo viaduto do Cristo Redentor, sentido Cabedelo, vai encontrar esse trânsito um pouco engarrafado, seguindo até a Unip. É um pequeno trecho, teve um acidente inclusive ali próximo à Unip, talvez por isso o trânsito esteja um pouco mais lento para você, motorista condutor. CBN João Pessoa na área, participe com a gente sempre que quiser. Tô esperando sua mensagem, viu? 981324088. Já tem seu Wagner aqui chegando com a gente, dizendo que gosta dos forrós tradicionais, zabumba, triângulo. Viva os cantores forrozeiros, tá aqui falando. Obrigado, seu Wagner, um abraço. E Eric Eugênio dizendo, Caio, parece que Wesley Safadão não vai conseguir se apresentar hoje por causa de uma inflamação na garganta forte. Será? Não estava sabendo disso não, viu, Eric? A gente vai tentar checar essa informação e atualiza para você. Mas obrigado por já passar a informação para a gente também. Um abraço para você. 981324088, nosso WhatsApp. E não esquece de nos assistir lá no YouTube. Você acessa o site cbnparaíba.com.br. Já tem o link direto para assistir o CBN João Pessoa. Pode ligar o sininho lá no YouTube, também nos acompanhar sempre em todas as nossas transmissões. Tô te esperando, a gente vai seguindo por aqui com notícia. São 9h11. Giro de notícias. Morreu no fim da noite de ontem, aos 62 anos, o ex-vereador da capital, Benilton Lucena, vítima de um infarto. Ele estava internado em um hospital particular de João Pessoa, onde passou por uma cirurgia no dia 8 de maio para tratar de problemas cardíacos. O ex-parlamentar já havia sofrido um primeiro infarto em setembro do ano passado. Benilton foi vereador por 3 mandatos e tinha a educação como uma das suas principais bandeiras. A Câmara Municipal de João Pessoa declarou luto oficial de 3 dias. O corpo está sendo velado na Central de Velórios São João Batista. De lá, às 11 da manhã, vai seguir para a Câmara Municipal de João Pessoa, onde deve ficar até às 4 da tarde, quando será velado e o enterro no cemitério Senhor da Boa Sentença. O ex-parlamentar deixa esposa e 3 filhos. Eu trago um caso impressionante para você agora. A direção do Hospital Arlinda Marques, aqui em João Pessoa, está procurando a família de uma criança de 5 anos que está internada há mais de 3 meses na unidade hospitalar. Pois essa família sumiu e quem explica para a gente essa história é Plínio Almeida. A menina de 5 anos de idade é da cidade de Caporã, no litoral sul do estado, e deu entrada no complexo pediátrico Arlinda Marques, aqui em João Pessoa, no início de fevereiro. Ela chegou com um quadro muito grave de meningite e tuberculose. Foi curada desse quadro, mas permaneceu no hospital para tratar uma sequela neurológica. Durante os mais de 3 meses de internação até aqui, segundo o hospital, apenas a mãe acompanhava a criança. E nos últimos dias ela saiu da unidade e não retornou. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que o hospital passou a intensificar os cuidados com a criança, já que ela não tem responsáveis perto nesse momento.
A nossa produção conversou com o diretor técnico aqui do Arlinda Marques, Dr. Ariano Brilhante. Ele disse o seguinte, que a menina possui reações e sintomas próprios da reabilitação neurológica, que é um processo demorado, que demanda muito da criança e que por isso não se pode afirmar que esse tipo de reação que as mães relataram são um reflexo de um passado da criança ou de alguma experiência que ela tenha vivido. O médico disse que ela ficou entubada por mais de um mês, a mãe esteve presente durante boa parte dessa internação, mas que em alguns momentos ela se ausentava, como fez agora por último, e ainda não voltou para a unidade. O Conselho Tutelar esteve presente desde a internação da criança, que vivia uma situação de vulnerabilidade, inclusive com fortes indícios de sofrer violência. O diretor técnico disse que a criança já pode receber alta, porém, como não há um lugar para onde ela possa ir, não tem um responsável nesse momento, ela permanece então no hospital. Na próxima terça-feira, o Ministério Público vai ter uma reunião com o Conselho Tutelar para tratar desse caso. Tá aí, em entrevista à TV Cabo Branco agora pela manhã, o conselheiro tutelar Jairo Pessoa falou sobre o que pode ser feito em uma situação como essa. O primeiro procedimento da assistência social do hospital é tentar identificar uma família extensa, né? A família em segundo grau, porque o ECA ele preconiza acertadamente que as crianças e adolescentes eles têm o direito de crescerem, né, no leito de sua família natural ou extensa, né? E eles não obtendo sucesso, sim, o Conselho Tutelar deve ser acionado, né? A gente trabalha com a rede maior, mais ampliada e também tem mais articulação no território para tentar identificar essa família ou, em último caso, acolher, proteger a criança. A partir do momento que a criança é acolhida, a alta complexidade, né, da Prefeitura Municipal, ela vai atuar nesse caso, né, com uma busca mais refinada, né, sobre esses parentes e não identificando, trabalha juntamente com o Judiciário para disponibilizar essa criança para adoção. Agora são 9h16. Mudar de assunto, chamar Catarina Moura do G1 Paraíba, que já está aqui na bancada comigo, para falar sobre um caso de uma professora que denunciou na Justiça uma escola particular aqui da capital por suposta prática de trabalho abusiva ou práticas abusivas e discriminatórias contra funcionários negros. Não é isso, Catarina? Muito bom dia para você. Que história, hein? Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte da CBN. Essa denúncia foi apresentada por uma ex-funcionária e a primeira audiência do caso aconteceu no dia 13 de maio. A vítima relata uma jornada de trabalho extensa e responsabilidades além das inicialmente contratadas. A defesa da escola nega essas acusações. A professora, que teve sua identidade preservada, ela é uma ex-funcionária da escola Filhos do Sol, no bairro Pedro Gondim, e afirma que no ambiente de trabalho faltava clareza nas suas responsabilidades e existia uma discriminação. Ela diz que, apesar de desempenhar funções de professora, ela não era reconhecida como tal, não tinha sua carteira de trabalho regularizada e recebia menos dos que os professores não negros. Ela assumia o cargo de auxiliar de classe e a expectativa era de que ela desempenhasse tarefas como organizar, guardar, zelar e servir como um apoio para a professora da turma. Porém, ela relata ter sido encarregada de realizar tarefas como limpeza, faxina das salas, preparo de alimentos e até ter sido encarregada de realizar tarefas como limpeza e faxina das salas. Na matéria do G1, a gente traz com detalhes os relatos dessa vítima, além de detalhar outros episódios de perseguição e coerção. Ela relata ter visto outras situações de racismo na escola também. O G1 ainda tentou contato com a escola Filhos do Sol por meio de seu telefone e também através do seu advogado, o Claudemir Maia. Em resposta às acusações, a defesa negou veemente as alegações de racismo. De acordo então com o advogado, ele disse que essa funcionária teria desmotivado quando estava ali no seu 70% de curso de pedagogia e a partir daí teria disseminado essas informações falsas em um grupo de WhatsApp. A escola ainda defende que é uma instituição inclusiva e que acolhe pessoas de várias etnias, embora não tenha especificado quais.
Para conferir a cobertura completa desse caso, a gente convida os nossos ouvintes a ver lá no G1 Paraíba. Caio. Todo mundo convidado, então, sempre tem informação atualizada no portal G1 Paraíba. Catarina, muito obrigado. Nada. E que caso triste, né? Que a justiça investigue realmente esse caso, né? Tem toda a investigação aí policial e que a justiça julgue esse caso o mais rápido possível, se for confirmado esse racismo. Muito obrigado pela sua participação. Até mais. São 9h19. Antes de seguir aqui com o nosso noticiário, quero trazer uma resposta para o nosso ouvinte, o Eric Eugênio, que falou: Caio, pode ser que Wesley Safadão não se apresente hoje no PP por causa de inflamação na garganta. Ele teve a agenda de ontem cancelada. E aí, o que nós conseguimos aqui, Eric, a informação com a assessoria de comunicação do São João de Campina Grande, também com o próprio comunicado emitido pelo cantor Wesley Safadão, é que ele realmente cancelou as apresentações ontem, mas que os próximos shows do artista, que acontecem hoje, dia 31, dia 1º e dia 2 de junho, ou seja, esse fim de semana, estão todos confirmados, tá? Qualquer mudança a gente traz para vocês, mas por enquanto o show de Wesley Safadão confirmado aqui no São João de Campina Grande. Ele aproveitou e já disse aqui, ó, Caio, o trânsito tá tranquilo no viaduto do Geisel e Cristo. Obrigado, tá, Eric? Um abraço para você. Vamos seguindo aqui, aproveitar que eu falei de trânsito. Pois é, muita gente aproveita esse período, pega o carro, pega a estrada, e a gente sempre fala muito, né, Herbert Araújo? Dá aquela revisão no carro, dá aquela olhada, mas tem gente que não sabe nem o que olhar. E aí, eu olho o quê? Herbert Araújo foi atrás dessa resposta, né, Herbert? Eu acho que talvez o mais interessante seja até procurar ajuda especializada, mas a gente traz já algumas informações aqui, né? Porque nesse período junino a gente sabe que o pessoal costuma viajar muito, né? Tem cidades que têm festividades muito fortes de São João e que atraem um público muito grande, né? Então, essa revisão ela é importante para que a pessoa não perca a festa, não fique lá no meio da estrada, imagina só, né? Você doido para dançar um forró e tá lá no meio da estrada com um carro quebrado. A gente conversou com o Josimar Braz, que é chefe de oficina, e ele trouxe algumas informações, alguns itens que precisam ser observados. Estado dos pneus, calibragem dos pneus para uma eventual situação, conferir sempre o estepe para ver se ele está ali, né, em condições de ser utilizado, caso precise. Tanto calibragem quanto o estado de conservação. O ferramental obrigatório, que seria o macaco, chave de roda, triângulo para sinalizar, né, numa situação ali mais de emergência. Funcionamentos do veículo, né, em termos de verificar sempre nível de óleo, condição do óleo, né, o condutor que ele se preocupa sempre em estar realizando as manutenções preventivas, ele já vai ser sempre uma situação muito menor, né? Em risco ali de dar algum problema de funcionamento no motor. Além dessas questões que têm a ver com o funcionamento mecânico propriamente dito do veículo, tem outros itens que são importantes para a segurança. E, claro, diante de uma situação que você tem, por exemplo, nesse período agora que a gente está passando, né, que é um período de chuva, essas questões de segurança elas ganham ainda mais relevância, então não dá para esquecer disso. Água do para-brisa, palhetas do limpador, esse tempo chuvoso, né? É sempre bom a gente estar atento ali se não tem nenhum tipo de ressecamento nas palhetas dos limpadores. Dentro de mais parte de luzes, farol, luz de seta, luz de freio, luz de posicionamento do veículo, retrovisores, todos os itens aí, né, essenciais para uma condução segura do veículo, né? Pois é, aí depois disso, depois que tiver tudo em ordem, é só chegar lá e cair no forró, né? É isso. Sabe uma dor de cabeça que pode ter, Herbert? Gasolina, viu? Vou trazer agora a informação da gasolina. Obrigado. Sim, aí pelas informações. Aí, né? Pois é. O carro, espero que esteja ok, mas a gasolina não tem muito o que fazer, porque a pesquisa do Procon mostrou que o preço do litro da gasolina aumentou em 21 postos aqui da capital. Parece que não tem para onde correr, tá tudo aumentando mesmo. De acordo com o Procon Municipal, o combustível está sendo encontrado por R$ 6,02 para pagamento no cartão de crédito. Já o menor preço registrado foi de R$ 5,67 no pagamento à vista. Foram pesquisados 115 postos de combustíveis, apenas 2 estabelecimentos diminuíram o preço da gasolina.
A gasolina aditivada sofreu variação de 7%, menor preço encontrado a R$ 5,77 e o maior preço a R$ 6,22. Tem prazo importante terminando hoje, viu? Se você não sabe, fique sabendo. Tenho certeza que sabe, né? Todo mundo, a gente fala isso a hora toda. Imposto de renda, minha gente. Prazo para prestar contas com a Receita Federal. Mais de 330 mil declarações já foram enviadas aqui na Paraíba. E quem traz esse balanço é Maiara Medeiros. Mesmo com o prazo longo de 45 dias disponibilizado pela Receita Federal, muita gente deixou a declaração do imposto de renda para a última hora. Por isso, nesses casos, a dica da Receita para reduzir o risco de erros e não cair na malha fina é utilizar a declaração pré-preenchida. Mas mesmo neste modelo, o fisco alerta que o contribuinte deve checar bem todas as informações. O profissional de contabilidade Tiago Henriques explica como fazer esse processo de forma prática, considerando as últimas horas ainda disponíveis. Você pode declarar o imposto de renda tanto pelo site da Receita Federal, no ECAC, como baixando o programa da Receita, o aplicativo do Sistema da Receita Federal para o envio do imposto, ou através do celular do aplicativo Meu Imposto de Renda. Nessas três situações, de quando começou o prazo para o envio, é super simples você fazer esse envio através da declaração pré-preenchida. Por quê? Ela já traz as informações que tem na base de dados da Receita Federal, que foram alimentadas por pessoas que fazem o pagamento do contribuinte, que são os rendimentos tributáveis, e também pelas pessoas que já declararam o imposto de renda referente a despesas dedutíveis. Mas para quem não conseguiu todos os documentos necessários e não tem todas as informações, a dica é enviar a declaração dentro do prazo, mesmo incompleta. Depois, basta retificar. É uma estratégia para evitar multas. Na dúvida, eu ainda não tenho documentos suficientes, está faltando um comprovante de rendimento tributário ou uma despesa dedutível, ou uma informação de um bem, de um dependente. Se você não tem tempo para conseguir isso até a meia-noite, 11h59, que é o prazo final do envio do dia 31 de maio, a recomendação é que você envie para não perder o prazo do envio e depois você faça uma retificação, que é a correção das informações. Porque dessa forma você garante o envio da declaração dentro do prazo e você tem um período para retificar e corrigir ou adicionar ou excluir alguma informação que venha a ficar 100%. E quem não entregar a declaração dentro do prazo terá que pagar uma multa de no mínimo R$ 165,74. Esse valor é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. Para declarar, é necessário acessar o gov.br e seguir as orientações. A documentação pode ser enviada até às 11h59 da noite desta sexta-feira. Para os que já prestaram as contas com o Leão, nesta sexta tem o primeiro lote de restituição do imposto de renda para um público específico. Quem tem prioridade de restituição são pessoas maiores de 80 anos, de 60 anos, pessoas que têm como atividade principal a docência, portadores de deficiência física ou de saúde mental e pessoas que enviaram a declaração pela pré-preenchida, que foi essa orientação que a gente passou, e também colocaram, se houver a restituição, a ser na modalidade PIX. Reportagem Maiara Medeiros. É isso, prazo acabando hoje apenas para o pessoal do Rio Grande do Sul. Esse prazo foi estendido para agosto, mas você que mora aqui na Paraíba tem que declarar até hoje. Eu sei, gente, ninguém gosta, né, de falar de imposto de renda. É um impostinho chato danado para se pagar, mas tem que ser feito. Se você tem que declarar, faz isso hoje. E eu até diria, faz isso agora pela manhã. Porque quando começa a ficar tarde, noite, o sistema começa a dar problema, muita gente tentando fazer essa declaração e você acaba aí perdendo esse prazo. E como teve aí a dica da Maiara Medeiros, faz a declaração, mesmo que esteja faltando algum documento, você pode fazer a retificação depois, isso vai te ajudar demais nesse período, né? E para não pagar uma multa, não cair aí na malha fina, que é muito pior. Aproveitar e falar de outro prazo. São 9h28, terminam hoje as inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Taperoá. O edital conta com 17 vagas, cargos de nível fundamental, médio e superior. Salários vão de R$ 1.412 a R$ 2.000. Inscrições podem ser feitas até o fim do dia no site da organizadora. Você entra lá no G1 Paraíba, você tem acesso a todos esses concursos.
Os valores da taxa de inscrição vão variar, no caso, de R$ 60,00 para nível médio técnico e R$ 70,00, na verdade, nível fundamental, 60, médio técnico, 70 e 85 para nível superior. Acabei me atrapalhando um pouco aqui, mas informação completa para você. As provas vão ser no primeiro dia de setembro e mais informações sobre esses e outros concursos você confere lá no portal G1 Paraíba. E para quem deseja se vacinar hoje, os 3 pontos móveis disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para vacinação vão estar funcionando normalmente, tá? Não tem prensadão dessa vez aí para saúde não, pessoal. Vai estar trabalhando 3 postos móveis disponibilizados. Tem o Home Center Ferreira Costa, ali na BR-230, funciona do meio-dia até as 9 da noite, ou seja, dá para sair do trabalho e ainda ir se vacinar. Nos shoppings Sul e Tambiá, a vacinação está sendo aplicada a partir do meio-dia e vai até as 8 da noite. Vale ressaltar que para crianças e adolescentes seguem as campanhas que protegem contra poliomielite, dengue, influenza e Covid-19. Tem como vacinar aí tudo de graça, seguindo os critérios de indicação para cada faixa etária e grupo também, claro. Para a vacinação é importante apresentar documento oficial com foto, registro da criança ou adolescente, cartão do SUS ou a caderneta de vacina. Vamos guardar essa caderneta aí no lugarzinho para não perder, importante também. Eu tinha um péssimo hábito de sempre perder minha caderneta, agora eu guardo ela bem direitinho para a gente ter esse controle, porque não adianta, né, você não tomar as vacinas da maneira correta, ainda mais criança, que tem que ter aquela dose de reforço para ter todo o esquema vacinal completo. São 9h30, a gente vai fazer aquela pausa rápida já para as notícias nacionais, depois volta com política. E aí eu vou aproveitar que Felipe Nunes está por aqui para já adiantar alguns dos assuntos, né, Felipe? A gente tem a notícia triste da morte de um ex-vereador aqui de João Pessoa, mas também vai falar sobre São João em Santa Rita, tá nesse impasse e parece que as coisas vão mudando, estão mudando aí, os ventos estão ficando favoráveis, mesmo que seja um pequeno vento. Inclusive a área técnica, né, do Tribunal de Contas do Estado mudou ali de opinião em relação ao que já tinha feito em relação ao São João de Santa Rita, porque a Prefeitura respondeu aos questionamentos, apresentou ali a sua versão em relação, inclusive, ao aumento de receita, e agora a área técnica do Tribunal de Contas do Estado acredita que o São João pode ser feito. Daqui a pouco a gente explica, mas a gente lembra também que há uma recomendação ainda do Ministério Público que também precisa ser respondida pelo município de Santa Rita. A gente atualiza daqui a pouco toda a situação. A informação atual é que o município garante a permanência da festa. A gente viu muita gente falando, o TCE liberou. A gente vai explicar o que aconteceu. A área técnica tem um parecer ali favorável, mas o TCE ainda não julgou isso, o Ministério Público também, mas são pequenos ventos que vão mudando, a gente vai falar sobre isso já. O João Paulo Medeiros que está chegando aqui também com a gente. São 9h31. Repórter CBN. Sexta-feira, 31 de maio de 2024. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, está em 3 metros e 69 centímetros. A medição passou a ser feita na estação da usina do gasômetro de forma emergencial. No começo do mês, uma avaria na estação histórica do Cais Mauá, provocada pelas chuvas, comprometeu as condições técnicas de acesso. Com a alteração, o alerta de inundação passou de 3 para 3 metros e 60. O fisiculturista Igor Porto Galvão virou réu pelo assassinato da mulher em Aparecida de Goiânia. Marcela Luísa de Souza Ferreira foi vítima de espancamento. De acordo com a denúncia oferecida à Justiça pelo Ministério Público, ele agrediu a mulher com chutes e socos em virtude de uma discussão por motivo banal em 10 de maio. As lesões, um traumatismo crânioencefálico, provocaram a morte no hospital no último dia 20. Depois da agressão, o fisiculturista levou Marcela Luísa a um hospital e disse que ela tinha sofrido um acidente doméstico.
As Forças Armadas de Israel informaram que encerraram as operações de combate na área de Jabalia, no norte de Gaza, depois de destruírem mais de 10 quilômetros de túneis durante dias intensos de combate. No período, houve mais de 200 ataques aéreos. No extremo sul do território palestino, as tropas israelenses encontraram lançadores de foguete, entre outras armas, e mais túneis construídos pelo grupo terrorista Hamas no centro da cidade, conforme o exército. Hoje, Israel assume um assento no Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde. Os governantes de países árabes protestaram. Essa posse é apoiada pelos europeus e ocorre no momento em que a própria OMS acusa o governo israelense de atacar hospitais e também centros médicos na região de Gaza. Durante a semana, 30 nações denunciaram ações militares contra instalações e profissões de saúde. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Nove horas 35 minutos, de volta agora em rede para falar sobre política. Peço licença aí para entrar na sua casa, no seu carro, onde você estiver, com toda a equipe aqui da CBN para falar sobre política. Muito obrigado, tá? Por nos escolher nesse horário para conversar com a gente, também para ouvir nossa conversa aqui sobre política paraibana. Eu sou Caio Ismael, tô na bancada em João Pessoa com João Paulo Medeiros e Felipe Nunes, e na bancada em Campina, Carol Santos e Pedro Pereira. Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Por aqui também, Laerte Cerqueira, viu? Eita, danado. Laerte ficar surpreso. Laerte foi danado, viu? Foi lá pra aproveitar o São João. Foi na sexta-feira, rapaz. Já tá dançando forró. Já tá dançando forró, Laerte. Diferente. Foi trabalhar. Desde cedo. E nem me levou, rapaz. Felipe tá aqui reclamando, viu, Laerte? Porque ele esperava aquela caravana, né, que a gente tinha combinado e você não chamou ele. Você não vai fazer ainda, é o primeiro, são 5 fins de semana. É verdade. Ainda dá tem tempo. 31 dias ainda. Aí sim, né? Carol, Tem muito tempo ainda. Arthur Lira entrou ontem ao vivo pra gente, disse que ele ofereceu uma rede. Quero saber o que é que você oferece pra gente, porque Arthur Lira ofereceu uma rede. Você oferece um colchãozinho na sala? Porque tá caro, tem viu? Tem um colchãozinho difícil. lá em casa. Pronto, então combinado. Tem um colchãozinho lá em casa. Dá pros dois. Pronto, combinado. Então. Mas por enquanto a gente vai falando de política, enquanto vocês não chegam pra dançar forró. Vamos falar de política pra toda a Paraíba. Agora são 9h36. Política. Mês de junho está chegando, com ele o prazo importantíssimo para quem vai disputar as eleições deste ano, não é isso, João? Olha, exatamente, Caio, para quem ocupa um cargo de secretário do Estado, né, um cargo de primeiro escalão, tem até o dia 6 de junho, né, portanto daqui a uma semana mais ou menos, para se definir se se afasta do cargo ou não, para pensar na disputa eleitoral deste ano. Se quiser ser candidato, precisará se afastar do cargo até 6 de junho. Até quinta-feira da próxima Isso. semana. E nessa situação, pelo que a gente analisa hoje, você tem pelo menos 4 nomes. O ex-deputado Ricardo Barbosa, né, que comanda a Companhia das Docas, que é pré-candidato à Prefeitura de Cabedelo, aqui na região metropolitana. O secretário de Saúde do Estado, John Bezerra, que pode ser candidato a prefeito de Campina Grande, viu, Carol e Pedro. O secretário também de Ciência e Tecnologia, de Executivo de Ciência e Tecnologia, André Ribeiro, do PDT, e ainda a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas. Esses 3 últimos são pré-candidatos à Prefeitura de Campina Grande hoje. Acontece que eles terão até a próxima quinta para definir se realmente serão candidatos para fazer esse afastamento.
Só que há uma grande dúvida hoje em Campina Grande, e aí a gente vem discutindo isso há muito tempo, se esse bloco, se essa base do governador João Azevedo terá uma candidatura própria ou não, ou se esperará pelo ex-prefeito Romero Rodrigues, que poderá também, se cogita essa possibilidade, de Romero disputar a prefeitura de Campina Grande. E aí, tendo um cabeça de chapa ou um vice, esse bloco de João Azevedo precisará de um nome, pelo menos, né, ou de dois, quem sabe, para figurarem ali como disputando, né, a prefeitura de Campina este ano. No caso de Ricardo Barbosa, não, ele depende somente dele mesmo e do partido. Conversei na última sexta-feira com ele disse que só irá para a disputa em Cabedelo se conseguir unir toda a oposição na cidade, o que é muito difícil porque você já tem uma outra pré-candidatura do deputado Valber Virgulino, do PL, conversei com ele hoje também, pela manhã, e ele me garantiu que será candidato, independente de qualquer outro cenário, em Cabedelo. Ou seja, você já tem uma dificuldade ali para Ricardo Barbosa no ponto de vista da composição. Ele esperava ser o candidato único das oposições, o que dificilmente acontecerá. Mas ainda terá um prazo ali, dá para se definir ainda bem se houver essa disposição dele mesmo e do grupo, né, do governador João Azevedo em ter uma candidatura em Cabedelo. No caso dos outros três que poderão disputar em Campina, é muito mais difícil essa composição, porque a gente tem acompanhado essa novela em torno de Romero Rodrigues, que não se define e certamente não se definirá até o dia 6. E aí vai ser na sorte, mais ou menos então, isso. Qual é o risco? É deixar o governo, entregar o cargo, viu, Laerte, e não conseguir retornar. Porque na política a gente sempre discute muito isso, não há espaço vazio. E para ocupação de cargos estratégicos, secretarias de Estado, de prefeituras, há também essa dinâmica em que muitas vezes o cidadão deixa o cargo e não consegue retornar, porque o espaço já foi ocupado. Porque a própria dinâmica da gestão, da administração, já percorreu outros caminhos que impedem o retorno. Aconteceu isso, algo semelhante, com o ex-secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, que disputou a Câmara Federal em 2022 e depois não retornou mais, quando acabou não se elegendo para deputado federal, e depois o Johnny Bezerra acabou assumindo a gestão da saúde estadual. Agora será Johnny, André Ribeiro e também Rosália Lucas que estarão diante desse desafio, porque é um verdadeiro desafio ali, você ter que decidir até quinta-feira, sabendo que o ex-prefeito Romero Rodrigues ainda poderá postergar e muito essa decisão se disputará em Campina Grande ou não este ano. Mas não tem como fazer, não? Vou até perguntar para você, Laerte, para Felipe, será que não tem como fazer esse acordo? Eu saio um pouquinho, você coloca alguém, depois eu volto, porque a gente já viu pessoas indo e voltando no cargo, né? É possível, do ponto de vista legal, é extremamente possível. Acontece que, como eu disse, porque pode muitas ser vezes governo, você você deixa de ocupar o espaço e quando quer retornar, o espaço já foi ocupado. E por algum motivo, as configurações ali em torno da gestão mudam e você não consegue mais retornar. Então, do ponto de vista legal, é extremamente possível, normal, é até natural que você se afaste, depois você retorna se efetivamente não disputar o cargo. Agora, na prática, isso se torna um risco. Você tem um risco a mais ali de você assumir esse risco de deixar o comando das pastas, viu, Laerte? João, eu não vejo problema não, viu? Nesses casos aí que você me falou, eu não vejo problema. Por exemplo, Johnny, se afastar, volta. Pelo trabalho que está fazendo. Rosália Lucas também, se afastar, volta. Né? A grande questão é que eu vejo hoje esse afastamento como uma sinalização importante de que essa oposição em Campina pode ter um candidato que não seja Romero. Porque também se der o dia 6 de junho e Johnny não se afastar, Rosália Lucas não se afastar e André também não se afastar, nenhum dos três se afastarem aí desse cargo, o que é que vai ocorrer? Aí sim, aí vai ficar claro que eles querem de fato que Romero assuma aí essa candidatura para fazer isso. Acho que vão fazer, e lá na frente, se houver uma mudança de rota no sentido de escolher um nome, que seja Romero, por exemplo, ou que seja Johnny, ou até Rosário, eu acho mais difícil nesse cenário, eles retomam, né? Provavelmente, se saírem no dia 6, serão substituídos pelos seus adjuntos, ou hoje chamado de executivos, né? Serão substituídos pelos executivos para poder voltar. E vejo que nesse cenário de agora, não acho que esse problema do retorno será
uma questão importante. Agora, claro, isso de quem está olhando de fora, né, João? Porque dentro do governo ninguém sabe o que é que está ocorrendo e as disputas estão ocorrendo, e aí pode ser que numa saída dessa a vaga seja preenchida. Mas no final das contas, esse prazo ajuda a entender muito mais o que vai acontecer na eleição em Campina, que hoje é algo muito nebuloso, né? Você tem um candidato de situação que está aí no governo e um virtual candidato de oposição que estaria bem nas pesquisas ou está bem em pesquisas internas, mas que ninguém sabe se vai ser candidato, e um MOI de pré-candidato. Candidatos satélites. Candidatos satélites que ficam esperando ou trabalhando de maneira condicionada para conseguir entrar no processo. É isso. 9 horas e 44 minutos, Carol. A gente vai para uma pausa agora, né, Caio? E volta já já, porque tem entrevista sobre obras importantes aqui na Paraíba, com o superintendente do DENIT, aqui no estado, Arnaldo Monteiro. A gente volta já. CBN, a rádio que toca notícia. É de João Pessoa, é da Paraíba, que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé, presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, mais de 50 anos de trabalho, tradição que inova, qualidade que constrói. A vida é feita de conexões. Publicidade é conexão. Aqui a sua ideia ganha vida. Publicidade em ônibus, em penas e tudo mais que você precisa para divulgar a sua empresa no mercado e gerar conexões com seus clientes. Caju Conecta, a maior e melhor empresa de publicidade da Paraíba. Ligue e peça seu orçamento. 83-99922-2273. Acesse nosso Instagram, @Caju Conecta. Você já ouviu falar em violência obstétrica? Ela pode acontecer de forma física, quando ocorre abuso no corpo da gestante, psicológica, através de práticas sem o consentimento da mulher, moral, quando é negado à gestante assistência médica, ou de forma verbal, através de comportamentos agressivos durante o atendimento. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Disque 180, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba, Ministério Público da Paraíba e Cintur. Móveis de qualidade pra montar a sua empresa. Cadeiras, poltronas, birôs e mesas. Seminovos de qualidade, menor preço e variedade. Rei das cadeiras, economia de verdade. Móveis pra casa, escola ou escritório. No salão de beleza, estúdio ou consultório. Restauração e padronização também. O Rei das Cadeiras tem. Rua Margarida Maria Alves, 21 Bancários. Fone 991627839. Siga o Instagram, Rei das Cadeiras. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde e muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. 9 horas 47 minutos. Estamos de volta e seguimos em rede para toda a Paraíba com os assuntos da política, mas agora é hora de entrevista, porque atualmente 2 obras importantes estão em andamento nas rodovias federais que passam pela Paraíba. A duplicação da BR-230 aqui em Campina Grande e a triplicação da BR-230 em João Pessoa. E é sobre o andamento desses serviços que a gente vai conversar agora com o superintendente do DENIT aqui na Paraíba, Arnaldo Monteiro, que está aqui no estúdio aqui em Campina Grande. Superintendente, bom dia, bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Carol, bom dia, Pedro, João Paulo, João Pessoa, Felipe Nunes e Caio Ismael.
Já quero começar lhe perguntando também como é que está o andamento dessas obras. Gera assunto aqui nos bastidores também, uma expectativa muito grande dos paraibanos. Na verdade, nós temos 2 grandes obras e iniciamos uma obra também agora, que é a Barreira do Castelo Branco. Iniciamos faz 15, 20 dias. Especificamente aqui em Campina Grande, essa duplicação que é da praça até a Praça do Meio do Mundo, ela está totalmente dentro do cronograma, e se a gente observar, ela deu, nesse último ano, ela deu um salto na execução dessa obra. A gente quer ver se ainda esse ano a gente entregue 2 viadutos, que é o da JK e o do contorno da 104, bem como aí de 3 a 4 quilômetros pavimentados já, duplicado. Esses viadutos serão aqueles aterrados, São aqueles, já está em execução, né? Não é aquele que passa por baixo completamente, não. A terra, mas tem os espaços de baixo. São os que são aterrados. Logicamente, há de convir, e aí às vezes é um desânimo da população, por que não tão rápido essas obras? Olha, obra urbana é uma obra complicadíssima. A gente quando está fazendo uma obra que não é área urbana, só rural, é muito tranquilo. O problema é quando a gente se depara aqui na cidade, nós temos alguma intercorrência. Por exemplo, o viaduto da 104, nós passamos praticamente 6 meses para conseguir uma licença da questão do aeroporto, cara, de altura. Temos problema com a Energisa, temos problema com a Cagepa. Então, é 1001 problema de indenização, desapropriação. Não é uma obra tão simples como se a gente tivesse numa rodovia, duplica, se a gente, digamos, Praça do Meio do Mundo até Patos, é totalmente diferente. Só quando a dificuldade é quando passa dentro da cidade. E eu sempre digo que essas 2 obras têm semelhança, tanto a de Campina como a de João Pessoa, porque se você olhar aqui, é uma grande via urbana, a BR-230, aqui em Campina Grande. Em João Pessoa, eu já digo pior, é a maior via urbana de João Pessoa, de Cabedelo a Santa Rita, Bahia. Superintendente, mas venhamos e convenhamos, a gente precisa lembrar que são os políticos que fazem esse problema, que criam esse problema, né? Ao diminuírem o prazo das obras, né? Porque se disser assim, vai ser em 4 anos, a população espera em 4 anos. Mas aí, por conta da questão política, às vezes por conta da questão eleitoral, diz, não, ano que vem, daqui a 2 anos a gente termina. E aí, que esses prazos, a gente sabe que eles vão existir, né? Não, na verdade, Laerte, eu não quero defender a classe política nesse momento. Não, eu também não estou acusando, mas isso acontece. Não, mas eu vou terminar defendendo. Essa obra, ela está desacreditada por quê? É uma obra de 2017. Mas nós temos que ir à origem dessa obra. Por que essa obra parou tanto? Não tem segredo, meu. Não se faz obra sem dinheiro. Para você ter ideia, eu quero lhe dizer, se a gente tomar como base 2022, foi o último ano, hoje eu estou administrando um orçamento de 2 a 3 vezes maior. Então não existia recurso. Se a gente fala na triplicação de Campina Grande, aquela obra que passou, eu considero ela passou a passo de tartaruga de 2017, 18, 19, 20, 21, 22. O que foi que houve? A primeira construtora tinha um contrato inicial de liberação num ano de 90 a 80 milhões, liberaram 10 milhões para essa construtora. Ninguém sobrevive. Para você ter ideia, por isso que eu acredito que essas obras vão seguir um fluxo normal, porque aqui para Campina Grande, eu ainda tenho, para esse ano, para esses meses que restam, eu tenho ainda 150 milhões em caixa. Em João Pessoa, eu tenho 100 milhões em caixa. Então, eu não tenho problema de recursos para essas obras. Logicamente, aí entra a questão política que você diz. Só é possível isso, nesse momento, e aí eu tenho que ser grato ao senador veneziano pela determinação dele, junto ao Ministério, para que esses recursos não faltem nas obras nem de Campinas, nem de João Pessoa. João. Superintendente, bom dia. A gente tem visto que as obras da duplicação aí em Campina Grande têm avançado bem mais rápido do que as obras da triplicação
aqui em João Pessoa. Até recentemente, eu que passo ali na BR entre Cabedelo e João Pessoa todos os dias, percebi que em muitas semanas a gente deixou de ver máquinas naquele trecho. Somente semana passada, salvo engano, elas voltaram a estar ali fazendo os serviços. Por que isso aconteceu? Por que a obra em Campina Grande está avançando mais rápido, bem mais rápido do que aqui em João Pessoa com relação à triplicação? Olha, as obras elas estão dentro desse seu fluxo, mas como você bem disse, aí você passa todo dia e eu passo todo dia nessa triplicação também, porque eu fico num apartamento em Termares, então passo todos os dias. Essa obra, ela foi uma obra que ela complicou desde a sua origem. É o que eu estava dizendo aqui, houve um contrato inicial que não teve recurso, lembra que foi totalmente abandonada, a construtora abandonou a obra, o Exército assumiu de uma forma emergencial e em maio de 2023, nós, o DENIT, recebemos essa obra em maio do Exército. Licitamos. O que nós licitamos são, por isso que a gente utiliza o termo obras remanescentes, que é os 2 viadutos e toda a questão das vicinais e a questão da drenagem. Para você ter ideia, a drenagem dessa obra não tinha sido feita. Então, são obras remanescentes. É uma execução de uma obra nova e já consertando algo que foi feito. Se fez vias vicinais e não fez a drenagem. Se você olhar hoje, nós estamos implantando quase 2 quilômetros de drenagem. Então, com relação ao que você me perguntou, na verdade só houve interrupção, foram 2 dias, porque a firma compensou uns feriados que ela tinha com a classe trabalhadora e tirou nesses 2 dias. Então, o que houve também? Houve um deslocamento da equipe para o quilômetro 6. Nós estamos trabalhando entre o 10 e o 12. A obra é do quilômetro 2 ao quilômetro 13.3. Essa semana que você praticamente não viu máquina, eles estavam concentrados na parte de drenagem no quilômetro 6. Mas já voltou à normalidade. Para você ter uma ideia, não é quase impossível fazer pavimento com chuva. O que é que nós tomamos essa opção em reunião com a construtora, com toda a equipe do DENIT? Se você observar agora, nós estamos fazendo um DENIT em pedra, a pedra hidráulica, eles dizem assim o termo térmico, em pedra, para que a gente possa não parar a triplicação. Nós vamos começar os viadutos. Nós não podemos, a gente podia até dizer, não, então deixa para começar os viadutos quando parar de chover. Imagine qual seria o sentimento da população. A obra está abandonada. Nós estamos fazendo um desvio de 1 quilômetro e esse desvio tem que ser, como eles dizem, pedra hidráulica, prensada hidraulicamente, porque nós ali vamos ter caminhões de 40, 50 toneladas passando e nós não podemos fazer um desvio que comprometa o tráfego de veículos. Então, você pode olhar do lado, no sentido João Pessoa, Cabedelo, do lado direito, nós já começamos, estamos concluindo uma drenagem, estamos fazendo esse desvio para a gente já possa atacar os viadutos até que, para você ter uma ideia, parou de chover, em 90 dias as vicinais estão praticamente prontas. Então, é esse o problema. E se você olhar bem, quem imaginava que nós teríamos um inverno a partir de janeiro? Janeiro, fevereiro não era período de chuva. Então se pensou que janeiro e fevereiro, se trabalhar março, trabalharia tranquilamente e daria tempo de fazer a pavimentação. Para você olhar ali do lado do Magazine Luiza, nós já tínhamos começado a subbase. Tivemos que parar, vai ter que ser demolido, porque foi comprometida a estrutura com a chuva, e refazer tudo de novo. Então, obra de pavimento com chuva é complicado. Agora, só tranquiliza a população o seguinte: não há nenhum risco de interrupção dessa obra, porque o dinheiro está em caixa. Não é uma questão de nós estamos buscando esse dinheiro, não. Nós temos 100 milhões para gastar até dezembro. Então, assegura tranquilamente o funcionamento dessa obra. Nós estamos conversando com o superintendente do DENIT da Paraíba, Arnaldo Monteiro. Você, ouvinte, que quiser participar, inclusive, 981324088 em João Pessoa e 981199700 em Campina.
Superintendente Caio Ismael falando aqui, em termos percentuais, como é que estão essas duas obras? O senhor falou que pretende entregar os viadutos de Campina até o fim do ano, mas percentualmente, em que pé estamos nessas duas obras e quando elas pretendem, ou quanto o senhor pretende assim entregá-las? Até quando? Olha, a obra de Campina Grande, essa duplicação até a Praça do Meio do Mundo, a previsão é final de 2026, início de 2027, para entregar toda a obra, inclusive com a alça de São José da Mata, que São José da Mata tem uma alça fora do trajeto que hoje é executado. A obra essa obra remanescente, a gente tem que explicar bem, essa remanescente que até a Mata do Amém, a previsão é 2025. Mas já esse ano, agora em setembro, de agosto e setembro, nós vamos publicar o edital para todo o restante da obra, que vai do 13.3 ao quilômetro 28, que é o viaduto do 80, que isso é uma obra em torno de 350 milhões. Então a previsão de conclusão para 2025 é essa obra remanescente. São os 2 viadutos, as 6 passarelas, toda a questão de drenagem e as vicinais. Além dessas obras, superintendente, que estão acontecendo aqui na BR-230 em Campina Grande, também estão acontecendo obras de recapeamento na Avenida Manuel Tavares e também na Avenida Brasília. E aí eu queria dividir essa pergunta em duas. O prazo de entrega dessas obras que a população está enxergando acontecerem em Campina e também se há previsão de outras obras acontecerem dentro da cidade. Olha, dentro da cidade nós só podemos fazer em BR. O que é ali a BR a 104. Isso. Então, ali a BR 104, houve uma visita do diretor Fabão do DENIT a Campina Grande no dia 1º de maio. Eu estava lá juntamente com o senador veneziano e com toda a equipe do DENIT. E houve um pedido do prefeito Bruno, juntamente com o veneziano, para que a gente recapeasse a 104 dentro da cidade, que é a Manuel Tavares, a Avenida Canal e a Avenida Brasília. E eu disse, a obra está totalmente licitada, só falta recurso. Houve um pedido do senador e o diretor do DENIT, Fabão, liberou, naquele dia mesmo, foram creditados de imediato 12 milhões na conta do DENIT. E nós emitimos a ordem imediatamente. Eu posso tranquilizar a população que no máximo, em 15 dias, está totalmente concluído. Eu quero antes, mas estou dizendo o prazo máximo, que nós corremos para ver se antes do São João entregava, mas chuva é impossível fazer com chuva. Então, acredito que no máximo em 15 dias, mas minha previsão, honestamente hoje, é que a gente entregue em 10 dias, mas num limite de 15 dias. Vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente, porque a gente vai dar uma pausa agora. Está chegando o repórter CBN com informações nacionais e internacionais. E voltamos já ainda em rede, porque tem mais assuntos sobre obras aqui na Paraíba. Tem também, claro, assuntos da política. A gente volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 31 de maio de 2024. O STF começou a analisar no plenário virtual a suspensão de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que dificultava a realização de aborto legal em casos de estupro. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a norma de maneira liminar. No momento, o placar está empatado por 1-1. O ministro André Mendonça votou contra o entendimento do colega de corte. O contribuinte terá às 11h59 da noite de hoje para enviar a declaração de imposto de renda à Receita Federal. Apenas moradores do Rio Grande do Sul poderão apresentar o documento até 31 de agosto. Ao todo, pouco mais de 4 milhões de pessoas ainda precisam prestar contas ao leão. A Secretaria da Receita Federal espera 43 milhões de declarações neste ano. Nesta sexta-feira, o fisco está pagando o primeiro lote de restituições. Mais de 5 milhões e meio de brasileiros vão receber 9 bilhões e meio de reais.
Os contribuintes gaúchos terão prioridade. A consulta ao lote está aberta desde a quinta-feira da semana passada. Os ministros das Relações Exteriores de 10 países condenaram as transferências de armas da Coreia do Norte para a Rússia. O grupo disse que o arsenal é usado contra a Ucrânia. Os ministros pediram ao regime de Pyongyang que interrompa o apoio ao Kremlin e acabe com o programa de armamento nuclear. Entre os integrantes do grupo estão os ministros do G7. No horário de Brasília, 10 horas 3 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades. Peça, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. Maio é o mês das mães e a R1 Tecnologia está com preços que vão surpreender você. Computador Intel Core i3, teclado mais mouse mais monitor 19 por 10 vezes de R$ 99,90. Computador Intel Core i5, teclado mais mouse mais monitor 19 por 10 vezes de R$ 109,90. Smart TV HQ 32 polegadas por 10 vezes de R$ 109,90. Smart TV HQ 43 polegadas por 10 vezes de R$ 159,00. R1 Tecnologia, sua parceira em soluções de informática. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. São 10 horas e 5 minutos, estamos de volta ainda em rede para falar sobre política, bancada completa aqui em João Pessoa, em Campina Grande também, para trazer para você o que acontece no nosso estado. Seja muito bem-vinda à segunda hora da nossa programação local. Quero aproveitar e agradecer você, ouvinte, que está participando, mandando mensagem para a gente no 981324088 aqui em João Pessoa e 981199700. Inclusive tem pergunta aqui em João Pessoa, tem pergunta em Campina Grande para o superintendente do DENIT da Paraíba, Arnaldo Monteiro, que está no estúdio em Campina, participando dessa entrevista com a gente desde antes do repórter CBN. E a gente vai seguindo nessa entrevista por aqui. Felipe Nunes tem uma pergunta para o senhor. Arnaldo, bom dia. É até um questionamento que eu já te fiz outras vezes. Quero saber se já tem um plano atualizado para a finalização do acabamento do viaduto de Bahia, o Major Ciraulo, que a gente sabe que é a porta de entrada lá do aeroporto Castro Pinto. A sinalização lá continua confusa desde que aquela obra foi feita e não foi totalmente concluída, principalmente ali essa confusão para quem deseja entrar na cidade e acessar o aeroporto Castro Pinto. Existe um plano para, de fato, concluir aquela obra? Existe. Na verdade, nós estamos esperando a questão de sinalização. O BR Legal Nacional está sendo licitado, já foi publicado o edital. Nós estamos esperando esse resultado agora até julho, agosto, para que a gente possa realmente retomar todas essas questões de sinalização. Aquela parte ali do aeroporto, ela anda, eu digo, casada com aquele grande problema que nós temos do metropolitano quando a gente vai de Campinas a João Pessoa. Para a gente ir para Natal, fazer aquele
contorno é uma tragédia, eu posso dizer assim. Que ninguém consegue entender por que aquilo ali existe. Exatamente. Então, nós já O determinamos... DENIT é culpado sempre. por Lógico, aquilo é a ali. origem. Na origem, nós já determinamos, a equipe do DENIT já emitiu a ordem, a supervisora já está fazendo o projeto para que a gente possa colocar, no dito popular, os técnicos, uma trombeta que é um mini viaduto ligando quando você vem de Campinas direto para Natal. Para não precisar fazer a volta lá. Não precisar fazer aquela volta, a gente tem que trancar aquilo não pode. Aquilo fere todas as regras de trânsito. Você está saindo já numa entrada a menos de 200 metros de desaceleração. Então aquilo não existe. E estamos também com relação a essa entrada do aeroporto. Se você olhar, tem um problema de uma sinalização que tem ali na saída de Bahia e tem uma avenida, tem uma parte da BR que é trancada. E nós já autorizamos estudos para que a gente abra aquela avenida, uma BR na lateral, para resolver em parte aquele trânsito. Lógico, se a gente resolver o do metropolitano, já vai desaguar em parte o problema dali. Mas o problema do aeroporto é sério e também estão fazendo um projeto agora para a gente resolver em definitivo essa área aí. Superintendente, o Pedro tem uma pergunta, mas eu queria pegar o gancho da sinalização, porque é incrível. Quando tem uma obra na BR, ali na BR, a gente tem um problema de sinalização. De quem é a responsabilidade? Porque não seria ideal você ter um plano perfeito, ou um plano mais... um plano bom de sinalização quando você vai fazer uma ação como essa? Olha, ou ações como essa? A sinalização definitiva é de responsabilidade do DENIT. Que agora nós estamos esperando essa licitação. E a provisória? A provisória, que quando vai se iniciar a obra, é de total responsabilidade da empresa executora. Mas o DENIT não tem que cobrar com rigor? Nós não só cobramos com rigor, como nós já começamos a multar e já levantamos a possibilidade de abrir um PA, que é tornar a empresa sem condições de licitar. Porque nós temos esse problema, a gente tem a contribuição da PRF fiscalizando isso aí e a gente está constantemente em cima. Agora, nós temos também uma coisa lá, não quero culpar aqui, mas tem uma questão de educação de trânsito. Você acredita que aqueles cones, há uma onda de assalto naqueles cones? Roubando os cones. Parece brincadeira, mas essa é uma verdade. Se bota, eu cobrei muito a empresa, ela colocou os cones, quando foi no outro ali, Arnaldo, 22 levaram. Tem que encontrar uma maneira de... É aquela história que eu digo. Nós temos que tomar medida, agora a gente precisa da contribuição do cidadão. Nós temos como cidadão seus próprios fiscais. Que é difícil, logicamente eu não estou culpando a população, a grande maioria contribui, mas aquela pequena maioria que não contribui atrapalha a grande maioria. Ainda falando sobre obras, vou trazer aqui os nossos ouvintes para a nossa conversa. O Assis Tavares e o José Salles estão por aqui questionando. O Assis está questionando essa obra ali na Avenida Brasília, em relação ao acostamento. Já é uma reclamação antiga dele que a pista está ok, mas o acostamento ficou com buracos. Aí ele está perguntando assim, não tem como resolver isso? Não tem. Deixa eu lhe explicar. Quando nós sentamos com o prefeito Bruno já tinha um projeto, e me parece que é uma ciclovia, na Avenida Brasília. Então, o DENIT está deixando pronto a BR, a 104. E essa parte que ficou sem, que não adiantava a gente assaltar, se ia ser quebrado para a ciclovia. O prefeito Bruno já está com recursos assegurados para fazer exatamente essa obra. Então é uma questão de tempo, mas que vai ser resolvido. Está esclarecido, Assis. O José Salles está perguntando por onde será a duplicação da BR-230 no percurso entre a entrada de Pocinhos até o presídio do Serrotão. Entrada de Pocinhos? Sim, que vai para Pocinhos, ali perto do presídio do Serrotão. É um trecho que, inclusive, tem muitos acidentes. Não, mas ali tem uma alça antes. A alça entra bem antes do presídio do Serrotão. Vai ter uma alça que vai sair já perto do 21. Entendeu? Não vai atingir o Serrotão. Tem uma alça. Aquela BR, ela vai se tornar uma BR
urbana, posso dizer assim. Nós vamos ter uma alça para passar por... A alça que passa por trás de São José da Mata, ela não é começando ali em São José da Mata, não. Ela começa bem antes, bem aqui, para passar por trás. Caio, tem perguntas por aí também, né? Isso, tem aqui o nosso ouvinte, o Valmir, motorista de aplicativo. Ele está falando ele está só fazendo a constatação, vice-superintendente, dizendo que a sinalização em frente ao posto ali do Ronaldão tá horrível, muitos acidentes, sentido Campina. Quem vai fazer o contorno no viaduto Geisel não tem placas na BR sinalizando antes. E tem também um outro ouvinte aqui, aí o senhor responde as duas. O Anderson Machado perguntou para o senhor, queria saber sobre a situação da BR-412. Como é que está a situação, se tem alguma reforma prevista? Olha, deixa eu dizer. Começando essa de João Pessoa no viaduto que está sendo executado. Essa é uma obra aprovada pelo DENIT, mas executada pelo governo do estado. Então a responsabilidade da construtora que está fazendo o serviço para o governo do estado é dessa questão de desvio. Logicamente que eu vou pedir à PRF que dê uma atenção no caso aí. Com relação a 412, nós vamos recuperar totalmente. Superintendente, o senhor vai disputar a Prefeitura de Esperança este ano? O seu nome é sempre cotado ali para essa disputa eleitoral na cidade. Já há uma definição quanto a isso? Eu fico muito lisonjeado com a lembrança do meu nome. Como eu sempre digo, Esperança tem grandes nomes, tem bons nomes, para que a gente possa realmente disputar e ganhar a eleição e botar a Esperança no caminho certo, que hoje se encontra realmente um descaso. Mas essa decisão vai ser decisão de grupo. Nós estamos nos reunindo, temos várias reuniões e nós temos um prazo e dentro desse prazo nós vamos tomar essa decisão. O do senhor está curto, 7 dias. Até dia 6 de junho. Se o senhor sair do DENIT... É porque será candidato. Logicamente, aí eu não tenho que negar. Se eu sair, eu não vou sair então, para não ser candidato. O senhor poderia já antecipar, né, Laerte? Ele já poderia antecipar aqui nessa entrevista, né, hoje, né? Já que o prazo está tão curto, já até ali 6 de posso junho. Lhe dizer... A gente já podia colocar nas manchetes, olha, Arnaldo não será candidato, ou será candidato em Esperança. O meu foco aqui hoje é o DENIT. Tá certo? Eu estou aqui conversando. Então o senhor pretende seguir no DENIT? O senhor está com cara de quem está gostando muito do DENIT. Não, eu não nego que todas as funções que eu assumi na minha vida, quando assumo, eu faço com muita determinação. E o DENIT não é diferente. E vocês sabem, a gente não quer... Nós temos uma equipe muito boa, mas o DENIT vem fazendo um grande papel nesses últimos anos que a gente tem executado. Para se ter ideia, nós temos obra em todo o estado. Todas as rodovias federais na Paraíba têm contrato de manutenção. Isso não é todo o estado que tem isso. Nós conseguimos que todas as estradas nossas tenham contrato de manutenção. Então, o foco é o DENIT. Agora, eu sou um homem público, já tive prefeito 2 vezes, deputado 3 vezes, tenho um filho hoje na Assembleia, e se houver o chamamento da cidade, o DENIT não vai ser empecilho para me deixar. Agora, eu tenho que sentir esse chamamento da cidade. Então depende de Esperança fazer esse chamamento. Esperança tem alguns dias só para fazer esse chamamento. Eu estou ouvindo, senhor... mas eu venho ouvindo. Esse chamamento não é obrigado a ter que ser em 3, 4 dias. E o que veneziano acha disso? Veneziano, ele é muito claro. Porque veneziano foi quem botou a mão para dizer assim, Arnaldo Monteiro vai para o DENIT. Não, na verdade é um cargo do MDB e uma indicação do senador veneziano. É indicação dele. Ele é. Não tem o que a gente dizer. Mas o que ele acha disso? Ele acata qualquer decisão que a gente tomar. Ele deixou muito livre. Ele sempre diz, quero que você continue no DENIT, mas também queria que você... Arnaldo. Eu digo, a legislação não permite, tá certo? Mas então, depois de ser prefeito 2 vezes, o senhor tem disposição... A decisão é nossa, juntamente com o nosso grupo. João perguntou ao senhor depois de ser prefeito 2 vezes, o senhor tem disposição? 2 vezes? Se eu tenho disposição, quem não quer ser prefeito de sua terra? Eu sempre digo que o cargo mais importante que eu assumi na minha vida foi ser prefeito da minha terra. E isso não quer dizer que eu tenho que ser de novo. Quem tem que decidir isso, eu sempre digo, é o povo. Candidatura não se impõe. Agora botar uma digitalzinha numa duplicação da BR até
até a Praça do Meio do Mundo é importante também, né? Não? Concordo plenamente com você. Concordo plenamente. Você ter a felicidade de ter a digital numa duplicação de Campina Grande até a Praça do Meio do Mundo, ter a felicidade de a triplicação de Cabedelo até Oitizeiro, isso é uma marca na vida de qualquer pessoa. Tá aí, Arnaldo Monteiro, superintendente do DENIT aqui da Paraíba e possível pré-candidato à Prefeitura de Esperança. Ainda tá aí nessa. Não, mas eu falei o possível ainda, né? Foi o nosso entrevistado de hoje aqui na nossa coluna de política em rede para toda a Paraíba. Arnaldo, obrigado pela participação. Eu quem agradeço e sempre à disposição. Eu sempre digo o papel importantíssimo que a imprensa faz. Mesmo que venham algumas críticas, mas é fundamental as críticas para que a gente tome o rumo certo. Muito obrigada. Caio, Felipe, João, a gente vai encerrando a nossa rede por aqui. Laerte vai ficar aqui até 30 de junho e a gente aguarda vocês. Carol, só finalizando uma apuração de Felipe Nunes inclusive ele vai falar lá na área de João Pessoa, que o governador João Azevedo sinalizou que Jones é o candidato mesmo e vai provavelmente sair agora no dia 6 para se dedicar à candidatura, com informação aí de Felipe Nunes. Uma decisão, ao menos, né, diante dessa novela toda aqui em Campina Grande. A gente se encontra segunda-feira, viu, pessoal? Bom fim de semana para vocês. Aproveitem o São João. Quem sabe eu não apareço por aí. Até mais. Venha, pode vir. 10h19. Pausa rápida, tem notícia já. Não sai daí. CBN, a rádio que toca notícia. Aqui é Matheus Nastergai e tô aqui para dizer que eu fiquei muito honrado pela felicidade de ser homenageado no 2º Festival Internacional de Cinema de João Pessoa. É do dia 26 de maio ao dia 1º de junho. A entrada é gratuita, com exibição de filmes no Centerplex Mag Shop, ambiente de mercado na Usina Cultural Energisa e shows no Centro Histórico. Realização Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Granfinho é o cara que vive na obra e sempre utiliza a melhor ferramenta. Tem disco de corte e solda de sobra, com a qualidade Granfinho não esquenta. A Granfer é completa, quem compra confirma. O que a gente precisa encontrar por lá. De tudo é suprido e bem atendido, o Granfinho falou. Vou na Granfer comprar. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí, quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, das 9h30 às 13h30. Dessa, João Pessoa. Nos seguintes endereços: Avenidas Nilo Peçanha, Presidente Café Filho, Presidente Nilo Peçanha, Ruas Paulo Roberto de Souza Ascioli, Renato de Souza Maciel. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes, e com Wi-Fi grátis para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. CBN João Pessoa. São 10h21. Informação importantíssima para você que está na expectativa para o São João de Santa Rita, que foi divulgado com a programação muito interessante para quem gosta do forró. Artistas muito renomados, o pessoal estava nessa expectativa grande, e aí teve todo o imbróglio de recomendações, Ministério Público, TCE, mas parece que o vento está mudando com relação a isso. João Paulo Medeiros está aqui para explicar o que é que está acontecendo, inclusive, João, para tirar a dúvida, porque muita gente já deu a notícia, né? TCE libera. TCE liberou São João de Santa Rita. Mas não foi isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos lá entender. Cara, na verdade, o que aconteceu? Até ontem, quando a gente falou sobre esse tema aqui, a gente trouxe as informações de uma manifestação
do município de Santa Rita, junto ao Tribunal de Contas do Estado, que foi juntada ao processo, né, que analisa essa questão da realização ou não do São João, e nessa manifestação o município já apresentava as razões, as explicações sobre a realização da festa. Diz, por exemplo, que a festa tem aumentado a arrecadação de ISS e ICMS. De 2022 para 2023 foram mais 20 milhões arrecadados por conta das festividades. Na mesma manifestação havia a citação de que o município tem cumprido os percentuais mínimos com saúde e educação. Há também a questão do saneamento básico, cita lá, de que a cidade também deverá aumentar a arrecadação com relação ao FPM, deverá receber uma fatia maior, o percentual subiu para 3,8%, isso vai significar que o município receba por ano 70 milhões de reais em termos de fundo de participação do município. Ou seja, foram as razões, os motivos apresentados pelo município para justificar o gasto excessivo, milionário, de 10 milhões de reais que está sendo projetado para a realização da festa. A partir da análise dessa manifestação apresentada pelo município, a auditoria do Tribunal de Contas do Estado decidiu mudar de entendimento. Inicialmente, a auditoria havia recomendado a suspensão da festa. Agora, após essas explicações, a auditoria recomenda que a festa seja liberada, retirou a parte ali em suas considerações de suspensão, mas fez recomendações ao município de Santa Rita, entre elas a colocação de uma cláusula nos contratos para evitar o pagamento ou diminuir os riscos, pelo menos, do pagamento antecipado de 50% dos cachês. Esse é um ponto lá que está nessa nova manifestação da auditoria. O que acontece agora? É um parecer da auditoria. Esse parecer da auditoria foi juntado ao processo ontem. Vai ser analisado agora. O conselheiro Fábio Nogueira abriu vistas para o Ministério Público de Contas, que também havia se posicionado pela suspensão da festa. O Ministério Público de Contas vai analisar esse novo cenário e dar um novo parecer sobre o caso. A partir desse novo parecer, o processo retornará para o conselheiro Fábio Nogueira, que havia dado um prazo, né, para essa manifestação do município de Santa Rita, e então o conselheiro vai fazer a análise ali e decidir se aplica uma medida cautelar para suspender ou não, ou se mantém a realização da festa. Paralelo a isso, há aquela outra recomendação da promotoria de Santa Rita, que também pede a suspensão do evento. E aí uma coisa não se comunica com a outra. Uma coisa é o processo do Tribunal de Contas do Estado, outra coisa é essa recomendação da promotoria comum lá do município de Santa Rita. E certamente o município vai apresentar também essas razões à promotoria. Bem, o que há de fato concreto? Não há uma decisão do Tribunal de Contas do Estado ainda liberando a realização da festa, mas também não há proibição. E se não há proibição, a festa, por enquanto, está mantida, está prevista para acontecer nos próximos dias lá no município de Santa Rita, com uma projeção de gasto de 10 milhões de reais. Minha opinião, minha avaliação sobre essa novela toda. Independente de você ter a liberação ou a suspensão este ano, independente dessas considerações que foram feitas pela Prefeitura com relação ao aumento da arrecadação do ISS, do ICMS, e claro que o aumento da arrecadação com esses impostos é importante, impulsiona a economia, impulsiona o turismo, etc, etc. Mas independente de tudo isso, o modelo, o formato da festa precisa ser revisto, precisa se adequar a uma nova realidade que a gente tem hoje, onde com outros formatos você tem a manutenção das festas juninas, que fazem parte da cultura, são importantes para a economia, importantes também para o turismo. Você tem a manutenção da ampliação da arrecadação para os municípios e você tem a diminuição dos gastos públicos, né, a diminuição do uso do recurso público, o que é algo que interessa a todo mundo, porque afinal de contas, quando você amplia a arrecadação, diminui os gastos, você vai ter mais recursos para aplicar em outras áreas essenciais, em saúde, educação, infraestrutura, que certamente
há demandas em Santa Rita, assim como há demandas sempre nos outros municípios aqui da Paraíba. Independentemente dessa nova orientação da auditoria, ou se o tribunal também vai liberar a festa mais adiante, o Ministério Público, eu vejo que é preciso, é urgente que, se não para essa edição, né, que a gente já está em cima, mas que para as próximas o município possa rever, possa chamar também para participar da realização dos eventos, por exemplo, a iniciativa privada, através de uma parceria público-privada que tem sido esse formato utilizado por outros municípios e que tem dado certo, tem feito com que os gastos públicos diminuam e se mantenha a tradição, se mantenha o impulsionamento da economia, se mantenha, claro, a ampliação também da arrecadação com impostos e tudo mais. Fica a dica aí, então, de João Paulo Medeiros, viu? Para você, gestor, festa próximo ano, quem sabe faz essa parceria e tira esse peso, essa cobrança também das prefeituras. Porque, né? Independente de você ter o aumento da arrecadação, como justificou o município de Santa Rita, 20 milhões de reais com ISS e ICMS, você vai ter um gasto milionário de 10 milhões de reais para realizar um evento, né? Então, o bom é que nós tenhamos o evento mantido, tenhamos a manutenção dessa arrecadação, desses recursos que chegam e que tenhamos, no fim das contas, um outro modelo que possa fazer com que os gastos sejam diminuídos. Ponto. Felipe Nunes, tempo apertadinho aí, o repórter CBN quase chegando, mas você tem uma apuração, não é isso que acabou de fazer? Em relação ao assunto que João trouxe um pouco mais cedo, sobre o prazo para a desincompatibilização dos secretários de Estado, eu falei há pouco, João, com o governador João Azevedo. Ele sinalizou que essa saída dos secretários deve acontecer no dia 5 de junho. Não disse quais, a princípio, mas aí eu fui mais específico. Perguntei em relação ao secretário de Saúde, Johnny Bezerra. O governador disse que segue firme a candidatura dele, a pré-candidatura à prefeitura de Campina Grande, e que ele é um dos que devem sair, se desincompatibilizar no dia 5. Ele não vai dizer o contrário, né, nesse momento. A gente vai ter que esperar ver, né? Se vai se cumprir, pelo menos, essa promessa. Mas como tem essa possibilidade, né, João e Felipe, de ele sair e depois voltar... Eu até acredito na saída, e até pelo contexto que há... Para se formar ali, não o nome, né? Só que a gente ainda não vai conseguir dizer, mesmo com a saída, se Johnny será, no dia 5 de agosto, alçado à condição de candidato a prefeito de Campina Grande. Falta tempo. Aí vai depender justamente daquilo que a gente falou, de outros atores envolvidos. 10h30, voltamos já. Repórter CBN. Sexta-feira, 31 de maio de 2024, a rede espanhola de supermercados Dia fechou um acordo para vender 100% do capital do grupo no Brasil. A operação será comprada pela gestora MAM Asset Management do Banco Master. A rede espanhola informou que se comprometeu a realizar um aporte de 39 milhões de euros no Dia. A decisão ocorre 2 meses depois de a companhia iniciar um processo de recuperação judicial e determinar o fechamento de 343 lojas no Brasil. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que a condenação do ex-presidente Donald Trump mostra que meios legais e ilegais são usados para eliminar rivais políticos nos Estados Unidos. A pena de Trump deve ser definida até o dia 11 de julho. O bilionário se tornou o primeiro ex-mandatário da história americana a ser condenado por um crime. O júri popular o considerou culpado de fraude contábil nas eleições de 2016. Ele era acusado de 34 crimes relacionados ao pagamento de $130 mil pelo silêncio de uma mulher com quem teve um encontro amoroso. Trump pode ser condenado a 4 anos de prisão, mas o cenário é considerado pouco factível. O mais provável é que ele pague uma multa e cumpra um período em liberdade condicional. 7 veteranos de guerra de El Salvador foram presos, acusados de planejar ataques para amanhã, segundo a Polícia Nacional Civil. No sábado, o presidente Nayib Bukele vai assumir o segundo mandato. Um ex-deputado de esquerda está entre os detidos. O homem foi apontado como financiador dos planos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em leve baixa de 0,09%, com 122.596 pontos. Dólar comercial está em alta de 0,31%, negociado a R$ 5,224. O euro vale R$ 5,683, com elevação de 1,03%. No horário de Brasília, 10 horas, 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Meu amigo, tá procurando peças pro seu carro? Então escute aí. Para-brisa, para-choque, lanternas e faróis para carro nacional ou importado. Preço baixo e excelentes condições de pagamento. O atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção e lataria com quem tem tradição. Autopeças Barbosa em João Pessoa, Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro na Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em gestão oftalmológica. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiada por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. CBN João Pessoa. São 10 horas e 34 minutos. Quero convidar você, ouvinte, a participar dessa conversa e também a ficar com os ouvidos bem atentos ao que a gente vai falar e até com os olhos bem abertos, porque o pessoal também está acompanhando a gente no cbnparaíba.com.br. Tem lá a transmissão ao vivo no YouTube para você. Qual o assunto que vamos falar agora? Um dado muito impressionante: mais de 40% da população brasileira ainda convivem com cigarro. Convive com cigarro. 40%, quase metade da população tem alguma convivência ali com o fumo. E hoje, Dia Mundial Sem Tabaco, nós recebemos aqui no estúdio a pneumologista do Clementino Fraga, Gerlânia Simplício. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço esse momento tão importante da gente divulgar os malefícios dos cigarros e também dos cigarros eletrônicos. Cigarro tá um caso sério, viu? Ainda mais o cigarro eletrônico. A gente lembra, né, que o Brasil, por muito tempo, o cigarro era um glamour, era chique, e aí veio a campanha, várias campanhas, as pessoas deixaram de fumar, houve redução do número de fumantes no Brasil. E agora uma onda de jovens fumando, e é o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico tem preocupado as autoridades de saúde, os médicos? Sim, Caio. Os cigarros eletrônicos hoje, ele tem sido os cigarros vilões, que nós podemos dizer. Tem se tornado uma pandemia, principalmente nos jovens, nas escolas, jovens menores, e nós precisamos, como profissionais, como mídia, e como educadores, nós devemos dar o conhecimento à população dos malefícios dos cigarros eletrônicos, que são os mesmos malefícios dos cigarros convencionais, ou até piores, porque como tem pouco tempo do uso de cigarro eletrônico comparado com os cigarros convencionais, então irão aparecer mais doenças, e essas doenças têm aparecido mais precocemente, principalmente as doenças cardíacas, respiratórias e as neoplasias. As pessoas acham que o cigarro eletrônico, por ter um saborzinho diferente, um cheirinho diferente, tem o glamour também para os jovens de estar ali fumando um cigarro eletrônico, que ele não vai trazer malefícios. Mas tem como a gente comparar, por exemplo, pode ser pior fumar um cigarro eletrônico, porque uma coisa é você fumar um cigarro, parar, você apaga aquele cigarro, volta ali para seus afazeres, depois vem, acende outro cigarro. O cigarro eletrônico não tem fim ali. Até ele descarregar ou até ele acabar, a pessoa está fumando. Eu conheço casos de pessoas que acordam de madrugada e fumam um cigarro e voltam a dormir.
É nesse nível que as pessoas estão, que os jovens estão. Então pode ser até mais prejudicial o cigarro eletrônico? Sim, Caio. Eles podem ser mais prejudiciais porque esses cigarros eletrônicos, eles têm as baterias, como nós sabemos, tem a carga. Então já foi comprovado que um cigarro eletrônico pode corresponder a 30 ou mais cigarros. O que significa? A quantidade de nicotina nos cigarros eletrônicos pode ser muito maior do que a gente pensa. Esses cigarros, eles não passam por um processo de vigilância, eles não são liberados, então eles são fabricados de uma forma aleatória, com a quantidade de nicotina que nós não conseguimos mensurar, e a gente sabe que esse fato que você nos falou agora, isso é muito importante, porque como a quantidade de nicotina é bem maior, então a pessoa vai ter muito mais necessidade de usar o cigarro eletrônico mais vezes ao dia, ou seja, ele vai ter necessidade porque o sistema nervoso central, ele tem receptores para a nicotina. E o principal vilão dos cigarros como um todo, a gente sabe que é realmente a constituição da nicotina. E, vamos lá, a gente sabe que quem convive com o fumante, que é aquele fumante passivo, né, também se prejudica com o cigarro normal. Isso acontece também com o cigarro eletrônico? Aquela fumacinha cheirosinha que sai, também prejudica quem está ali do lado? Sim, aquela fumaça, aquele vapor aquecido, além de prejudicar e muito o sistema respiratório, a boca, as narinas, os pulmões da pessoa que utiliza o cigarro, como também as pessoas que estão em volta, que estão tendo contato no trabalho, em casa, nas escolas, principalmente quem? As crianças menores. A fumaça como um todo, ela é muito prejudicial à saúde respiratória dos menores, levando a infecções, a alergias, a doenças respiratórias, e a gente sabe que a longo prazo isso vai levar a enfisema pulmonar, que é uma doença muito temível por nós profissionais. Parar de fumar é difícil, né? Isso aí ninguém nega, muitas pessoas têm dificuldade em parar de fumar. Tem um ouvinte aqui trazendo um bom exemplo, Alessandro Garrido, dizendo: Caio, bom dia, deixei de fumar no dia 24/3/2019, já se vão 15 anos. Como é que é feito esse processo para quem quer parar de fumar? Entra medicamento, entra força de vontade, tem medicamento de graça no SUS, a pessoa tem que comprar na farmácia, doutora? Sim, o tratamento do tabagismo, ele tem sim um tratamento gratuito, ele precisa de uma ajuda multiprofissional, então precisa de uma equipe realmente que trabalha com a cessação do tabagismo. Não é só um remédio que vai ali melhorar, tem que ter todo um trabalho psicológico também. Isso. A principal meta da cessação do tabagismo, de parar de fumar, é a terapia cognitiva comportamental. Isso são oferecidos por grupos que desejam parar de fumar. O SUS oferece, sim, esse tratamento, desde a terapia cognitiva comportamental, que são reuniões, como também oferece os medicamentos que contêm nicotina, que são os adesivos que nós conhecemos, os chicletes, as gomas de mascar, e também oferece os medicamentos orais, que são os não nicotínicos, bem conhecido, como muitas pessoas já conhecem, o BUP. A bupropiona, ele é um medicamento que ele é utilizado não nicotínico para o tratamento de cessação do tabagismo, mas precisa realmente que procure uma equipe de saúde, que procure um profissional, não é só o médico que faz esse tratamento isolado, precisa de uma equipe, que seja essa equipe responsável por cada etapa, e ele vai ter toda a assistência durante o tratamento. João Pessoa já tem locais, sim, que oferecem esse tratamento, que faz com que eles recebam gratuitamente os medicamentos em torno de 6 meses ou mais tempo. Então você que está nessa situação, querendo parar de fumar, vai no posto de saúde aí próximo à sua casa, pega esse encaminhamento e vê o que é que precisa ser feito. Quanto tempo, doutor, o tratamento? É certeza que a pessoa vai conseguir parar de fumar, ou tem gente que ali no meio do tratamento acaba se desleixando de alguma forma? O sucesso do tratamento realmente, como eu falei, precisa da terapia cognitiva comportamental e dos medicamentos e de uma equipe. E de força de vontade também. Principalmente de força de vontade. Como hoje é o dia 31 de maio, o dia sem tabaco, a gente fala muito sobre isso, a força de vontade, o desejo de parar de fumar, a busca desse tratamento. O tratamento, geralmente, ele dura em torno, que nós falamos, em torno de 6 meses, porque vai ter esse período da terapia cognitiva comportamental e vai ter o tratamento medicamentoso. Queria agradecer a participação da pneumologista do Clementino Fraga, Gerlânia Simplício. Assunto muito importante. Vamos conscientizar nossos jovens. Não ache aí que seu filho que está fumando esse vape é algo normal, algo tranquilo. Isso vai prejudicar e muito. Em curto prazo, viu?
a saúde do seu filho, a saúde do seu jovem. Então vamos conscientizar o jovem, gente. É muito importante falar isso, né, doutora? Vamos deixar essa mensagem para o pai, para a mãe, para o tio. Não vamos normalizar cigarro eletrônico, porque está fazendo muito mal e são doenças muito graves, muito severas, que ali destroem e que muitas vezes não tem volta, gente. Então vamos conscientizar. Isso. Essa mensagem final, Caio, é muito importante. Conscientizar os pais, principalmente, para saber que principalmente os cigarros eletrônicos, eles causam muito mal, causam doenças respiratórias graves e causam morte. Existe uma pneumonia muito grave causada pelo cigarro eletrônico. E tem aqui o Alessandro Garrido, nosso ouvinte, ele aproveita e fala: tem que ter força de vontade, o vício não pode lhe dominar. Fica essa mensagem de uma pessoa que conseguiu parar, tá aí há 15 anos sem o cigarro. Doutora, muito obrigado pela sua participação, ótimo dia, bom trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Agora são 10h43, mais uma pausa rapidinha, a gente continua com notícias já já. CBN, a rádio que toca notícia. É na noite de junho que o céu se ilumina. Aqui é São João, tradição nordestina. E a Rede Farma com jeitinho especial mostra que ele é grande, não tem outro igual. São Joãozão, São Joãozão. Aqui a Rede Farma caindo no forrozão. São Joãozão, São Joãozão. Grande é nossa gente, orgulho do coração. É a Rede Farma, patrocinadora da saúde e da diversão. São Joãozão, grandioso como a nossa gente. Em João Pessoa, com o programa Bora Comer, são oferecidas mais de 6.500 refeições gratuitas todos os dias. Porque quem tem fome, sabe que tem almoço e jantar garantidos pela Prefeitura nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares da cidade. Além de trazer qualidade de vida, tem alcançado a família. Muitos beneficiários não têm realmente o que comer dentro de casa. É um programa abençoado, maravilhoso. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Está com o nome sujo? Não está conseguindo crédito? Se você está nessa situação, a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito. A solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score. Tudo dentro da lei. E mais, você já sai com o cartão multibenefícios iFood aprovado. Liga agora, 0800 404 7474 e volte a ter crédito no mercado. Ligue 0800 404 7474. Instagram, @Mega Brasil Associados. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. CBN João Pessoa. São 10h45, a gente continua falando de saúde porque um estudo, presta atenção gente, um estudo apontou que pessoas com processamento visual mais lento, ou seja, pessoas com perda gradativa da visão, têm risco elevado de desenvolver precocemente a demência, como Alzheimer, por exemplo. Herbert Araújo preparou uma reportagem e conversou com um especialista paraibano que fez algumas ressalvas desse resultado. O estudo aponta que perdas de sensibilidade visual precoce podem ser utilizadas para identificar pessoas com tendência maior a sofrer com perda cognitiva. Para chegar a essa conclusão, os especialistas analisaram os dados de 9.000 participantes no Reino Unido. A capacidade de processamento da visão dos pacientes foi avaliada através de um teste de sensibilidade visual. Nós conversamos com o geriatra Jamerson Carvalho e ele explicou que essa pesquisa não é definitiva. Ele apresentava figuras para o paciente e a pessoa tinha que dar uma resposta àquela figura. Por exemplo,
eles mostravam um triângulo, aí a ponta do triângulo estava para que lado? A pessoa tem que dizer direito, esquerdo, para baixo, para cima. Aí eles viram que as pessoas que tinham maior tempo de resposta, no futuro, uma parte desses desenvolveu doença de Alzheimer. Nesse teste, o valor ficou muito próximo do 1. Quando fica próximo de 1, é que não tem efeito. Então, esse teste ficou muito próximo do 1, apesar de ter uma amostra muito grande. Então, para mim, o teste não é melhor do que o teste que existe agora. E o próprio autor, no teste, fala que o teste não teve um valor estatístico tão significativo para ser usado sozinho e deve ser usado combinado a esses outros testes que já existem. Mas, afinal de contas, quais são os principais sintomas das demências e quais os fatores de risco? Quem explica é o psiquiatra Tiago Nunes. A gente pode citar a perda de memória como uma delas, problemas de linguagem, alterações na personalidade e no comportamento, desorientação, principalmente em tempo e espaço, né, dificuldades de realizar tarefas do dia a dia que antes realizava, né, até tarefas simples, como se vestir, tomar banho. Dentre os fatores de risco a gente pode citar a idade, o histórico familiar também é um outro fator que a gente precisa citar, porque o fator genético é bem importante. Doenças cardiovasculares que podem levar a uma predisposição a microinfartos e a uma demência vascular, por exemplo. O tabagismo, né, o sedentarismo e a depressão. Reportagem Herbert Araújo. São 10 horas e 48 minutos, já estou aqui na bancada com Denise Delmiro, apresentadora do JPB1, para trazer os destaques de hoje, né? Trazer informação também que a gente nem deu aqui no programa ainda. Denise, ótimo dia para você. Bom dia para você, Caio, bom dia para os ouvintes da CBN. Para muita gente é uma sexta-feira imprensada, para muita gente é feriadão, para outros é trabalho e a gente está o tempo todo atrás de informação para atualizar os ouvintes, para atualizar os telespectadores do JPB1. Seguinte, minha gente, infelizmente ontem em Campina Grande aconteceu um assassinato. Fabiano Aires de Oliveira, de 38 anos, era descarregador de carretas. Ele foi assassinado a pauladas no bairro Castelo Branco, em Campina. Segundo informações da polícia, ele estaria ingerindo bebida alcoólica, né, quando teve uma discussão e ainda não se sabe por que ele foi assassinado por volta das 6 da tarde. De acordo com a polícia, foi mediante um material de madeira que foi utilizado, né, uma paulada mesmo. E assim ele foi assassinado, esse caso está sendo investigado, o suspeito ainda está sendo procurado e a gente vai atualizar de 15 para meio-dia no JPB1. Eu sei que vocês também vão falar sobre um caso que trouxemos mais cedo, que assim, eu e os ouvintes nós ficamos muito chocados. Uma criança que foi abandonada no hospital. A mãe levou para o tratamento e sumiu. 3 meses já. Cadê essa mãe, né? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com essa família? Por que não apareceu ninguém? Claro, muita gente fala da mãe, foi ela que deu entrada, mas e o pai, os avós e os tios e as pessoas da comunidade que conhecem essa criança, né? Já tem 5 anos, enfim, cadê essas pessoas para dar suporte para essa menina? A gente vai trazer também atualizações desse caso, direto do hospital ao vivo, do Arlinda Marques, atualizando. A gente já sabe que a equipe médica está tomando conta dela, que bom que ela está sendo amparada, está num lugar seguro. O Conselho Tutelar já está entrando nessa história aí, para ver o que é que pode ser feito. O que aconteceu, né, com essa mãe, para ela desaparecer assim, enfim, a gente não está aqui para julgar, mas a gente quer saber o que é que aconteceu e a gente espera realmente que ela tenha um encaminhamento bom e que ela possa voltar para os braços da família. Vamos atualizar, sim. Mas claro que tem notícia boa também, pois tem qual a boa, né? Dizendo, nossa, só notícia ruim é porque tá difícil. Ele ainda disse assim, tá duro, mas ele tá falando porque realmente tá complicado, Denise. A gente também aqui na CBN, quase que não sai. Na CBN a gente também começa o programa porque tem muito caso pesado, tá acontecendo, infelizmente. A gente informa o ouvinte, mas eu sei que o JPB também tem muita coisa boa, porque São João tá rolando. Tem São João, tem São João. Tem a polêmica em Campina, né? Teremos ou não Safadão? Sim, rapaz. Safadão vem ou não vem? Né? E qual a sua opinião? Safadão vem? Será que ele vai se recuperar da garganta? Tá lá o povo, né? Quem é apaixonado por ele, os fãs. A gente vai brincar com isso também no JPB1 de hoje pra saber. Safadão vem ou não? Como é o nome do fã de Safadão? Porque tem
nomezinhos, né? Será Verdade. Que são safadões? Safadões também. Acho que não, né? Eu acho que não. Mas enfim, eu sei que eles estão aperreados, porque teve turma que comprou camarote, que tá super empolgado para ver Safadão hoje no Parque do Povo, que é uma das principais atrações, enfim, nesses mais de 30 dias de festa. Mas o que ele disse é que vem, né? A história agora, é que vem, né? A nota divulgada é que vem. A história é que vem. Se ele não aparecer, vai ser chororô no Parque do Povo hoje, viu? O povo chorando. E vamos falar do Qual a Boa, com as principais informações do fim de semana para as pessoas se divertirem. É o primeiro fim de semana de junho, né, Caio? Então não vai faltar festa. Com certeza. Não vai faltar arraiar. Do litoral ao sertão. Vai ser muito bom, muito bom. E tem muito mais. Eu espero todo mundo 15 para meio-dia. Denise, tá linda com esse vestido, viu? Obrigada. Tá na paleta. Como já é do jornal. Já é do jornal. Vou usar hoje. Então quem acompanhou no cbnparaíba.com.br já teve As buchudinhas sabem. Nessa fase que eu tô, 8 meses, só entra vestido. Não dá mais calça. Não, buchudinha é apelido, né? Buchudona. O seu já tá quase lá. 8 meses já. Tá enorme, Daniel. Denise, muito obrigado, tá? Pela participação. Obrigada. Até mais. Valeu, até mais. 15 para meio-dia, todo mundo convidado para o JPB1 com Denise Delmiro, que tá aí, ó, saindo. Quem tá acompanhando, ó, viu o vestidão da Denise com o Daniel no bucho. Vamos fazer o seguinte, mais um intervalo por aqui. A gente volta daqui a pouco com outras notícias. Quero agradecer, ó, ao Jorge, que participou aqui. Daqui a pouco eu leio sua mensagem, viu, Jorge? Sobre o cigarro eletrônico. Também seu Wagner chegando por aqui. E tantos outros ouvintes que leio já já as mensagens. Não sai daí, a gente volta bem rapidinho. CBN, a rádio que toca notícia. Prontos para encarar o inverno com muita determinação? A segunda etapa do circuito mais amado do mundo das corridas está chegando e promete desafios emocionantes. A edição de inverno do Circuito das Estações acontece no dia 7 de julho na praia de Intermares. Acesse circuitodasestações.com.br e garanta sua participação. Fique mais perto da tão sonhada Mandala. 4 estações, 4 corridas, um circuito. Oferecimento Uniesp, aqui eu sou sempre mais. Aveia São Brás, saúde com mais sabor. E Bet Nacional, profetize na Bet do Brasil. É de João Pessoa, é da Paraíba, que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé, presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, mais de 50 anos de trabalho, tradição que inova, qualidade que constrói. Os programas Coração Paraibano e Opera Paraíba têm levado mais saúde para todos os paraibanos. E com o programa Paraíba contra o Câncer, o cuidado vai continuar, com a garantia do acesso ao diagnóstico precoce e tratamento especializado, além da ampliação da realização de cirurgias oncológicas em todo o estado, em 17 hospitais da rede pública. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. CBN João Pessoa. Dez 10h55, tem informação da política chegando para você agora aqui na bancada da CBN. Felipe Nunes. Oi, Caio. Bom dia mais uma vez para você. A gente atualiza as informações sobre a morte do ex-vereador da capital, Benilton Lucena. Ele que faleceu no fim da noite, aos 62 anos. Como dissemos, ele estava internado em um hospital particular aqui de João Pessoa para tratar problemas cardíacos. E sofreu um infarto. Ele já havia passado por uma cirurgia no dia 8 desse mês, mas seu estado de saúde acabou se agravando e o ex-parlamentar não resistiu. O velório, inclusive, já começou, acontece numa central de velórios, no bairro de Jaguaribe. O corpo vai à Câmara Municipal de João Pessoa agora às 11 horas, onde será também velado pelos parlamentares. E o enterro está previsto para as 4 horas da tarde no cemitério Senhor da Boa Sentença. Vale lembrar que Benilton era professor do ensino médio e também presidiu o Sindicato dos Trabalhadores
em educação do município de João Pessoa. A Câmara Municipal de João Pessoa, por meio de nota oficial, lamentou o falecimento do ex-vereador e decretou luto oficial de 3 dias. Sobre esse assunto, conversamos agora há pouco com o líder do governo municipal na Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Bruno Farias, que lamentou o falecimento do ex-vereador da capital, Benilton Lucena. É um dia muito triste para a Câmara Municipal de João Pessoa e para toda a nossa cidade. Afinal de contas, Benilton Lucena, por 3 mandatos consecutivos, dos quais 10 anos ininterruptamente, como primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, prestou um inestimável serviço a toda a população, defendendo principalmente a bandeira de sua vida, que foi a educação. Ele que foi um dos fundadores do Sindicato de Professores de nosso município, por muitos anos foi o seu presidente, portanto, um grande sindicalista, um grande defensor dos trabalhadores em educação como um todo, e levou para a Câmara Municipal toda essa experiência, toda essa bagagem de luta. Lembrando que Benilton exerceu 3 mandatos de vereador na Câmara Municipal de João Pessoa e foi por muitos anos filiado ao Partido dos Trabalhadores. Por isso, na manhã de hoje, diversos filiados do PT lamentaram o falecimento do ex-vereador, inclusive o presidente estadual do partido, Jackson Macedo, que era amigo pessoal de Benilton Lucena. Olha, bom dia a todos e todas. É uma tristeza, né? Benilton era um grande companheiro. Ele, apesar de ter deixado o PT, era uma pessoa que a gente respeitava muito, era um companheiro sindicalista, foi fundamental na construção do Sindicato dos Professores Municipais, foi presidente daquele sindicato, era um companheiro combativo na luta pela educação pública, né? E foi vereador pelo nosso partido mais de uma vez, é um companheiro que tem uma história no PT, tinha deixado o PT, mesmo assim a gente mantinha uma boa relação com o Benilton, sempre que a gente se encontrava era uma festa, uma alegria, companheiro valoroso, uma pena muito grande. A partida desse companheiro que contribuiu para a história do nosso partido aqui na cidade de João Pessoa. Eu quero deixar um abraço para a família, para os amigos, para os companheiros de Benilton, em nome do Partido dos Trabalhadores da Paraíba. A gente se solidariza, claro, Caio, com o falecimento, com a família, né, do ex-vereador Benilton Lucena, por causa aí do seu falecimento. Lembrando que a morte de Benilton acontece 4 dias após o falecimento do vereador de João Pessoa, professor Gabriel, que assim como Benilton Lucena atuava na área da educação. São perdas aí para o Poder Legislativo, para a Câmara Municipal de João Pessoa e para o debate político também. É isso, Felipe, muito obrigado pelas suas informações. Aqui na CBN você já sabe, tá? Notícia em tempo real, a todo momento, o pessoal chegando aqui na bancada para trazer para você o que está acontecendo, as repercussões também das notícias que trouxemos lá no início do programa. Então, das 9 ao meio-dia, de segunda a sexta, é CBN João Pessoa, atualizando você sobre tudo o que acontece no nosso estado e na nossa região. A gente vai fazer aquela pausa bem rapidinha para o repórter CBN Notícias Nacionais, para você também saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a gente volta com esporte, tem esporte com Juliana Bandeira, ela vai trazer aí informações sobre rodada da Série D nesse fim de semana, 13 volta a jogar diante de torcida, né? Também com transmissão na CBN, e falar sobre Souza, Botafogo, tudo isso, os times paraibanos, para você ficar por dentro do que está acontecendo. Tem giro de notícias, tem Divan CBN, tem Qual a Boa, na tela, nossa, tem muita coisa ainda até o meio-dia, então fica por aqui. Repórter CBN. Terça-feira, 31 de maio de 2024.
A cidade gaúcha de Eldorado do Sul foi a mais prejudicada pelas enchentes que devastaram o estado. Ao todo, quase 81% dos domicílios do município foram atingidos pela água. Mais de 31 mil pessoas sofreram os efeitos diretos da tragédia climática. Os dados foram obtidos por meio de um mapeamento do governo estadual, o mapa único do Plano Rio Grande, as imagens de alta resolução de satélite. A ferramenta vai ajudar no direcionamento de políticas públicas diante da destruição causada pelos temporais. Pouco mais de 3,5 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração de imposto de renda, segundo o monitoramento da Receita Federal. O fisco espera 43 milhões de documentos neste ano. O prazo para prestar contas ao leão se encerra às 11h59 da noite. Apenas moradores do Rio Grande do Sul poderão apresentar a declaração até dia 31 de agosto. Hoje, a Receita está pagando o primeiro lote de restituições. Mais de 5,5 milhões de brasileiros recebem 9,5 bilhões de reais. Os contribuintes gaúchos terão prioridade. A consulta ao lote está aberta desde quinta-feira da semana passada. O principal indicador oficial da atividade industrial da China caiu inesperadamente. O resultado irrompe uma sequência de 2 meses de crescimento. O desempenho decorre da redução acentuada da demanda de mercado. O índice recuou 50,4 para 49,5 entre abril e maio. Níveis abaixo de 50 apresentam contração. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Estamos de volta com o CBN João Pessoa. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa de notícias das suas manhãs, terceira hora já da nossa programação local, ainda com muita coisa pra gente conversar nessa manhã, nesse fim de manhã, mas uma hora ainda dá pra falar muita coisa, não dá não? Quero agradecer você, ouvinte, que tá participando comigo, são 11h03. Muita gente mandando mensagem lá no nosso WhatsApp, 981324088, espaço aberto aqui para você debater comigo os assuntos, desejar o seu bom dia, falar inclusive se vai para o São João de Campina Grande nesse fim de semana. Pois é, daqui a pouco eu trago para vocês inclusive a programação para o fim de semana no São João de Campina, tá? O que é que vai rolar? Porque hoje tem o Wesley Safadão, pelo menos é o que promete a programação, porque o cantor cancelou ontem alguns compromissos que faria ontem por causa de uma dor de garganta, mas emitiu uma nota oficial e a prefeitura e a empresa organizadora também confirmam que ele vai estar hoje e nos próximos dias todos os eventos confirmados. Até agora é essa informação que a gente tem. Eu trago para você já já a programação para os próximos dias. cbnjoaopessoa.com.br para você nos assistir ao vivo, acompanhar toda a nossa transmissão aqui, ver que Juliana Bandeira tá já chegando com a bandeira não, com a camisa do Brasil. O pessoal ia achar que você estava entrando com a bandeira do Brasil. Com a camisa da seleção brasileira. Pelo amor de Deus. Feminina. Essa claro. daqui é a camisa específica da seleção brasileira feminina, sem as estrelinhas, porque afinal de contas ainda não temos um mundial. E também com o nome da Tamires, lateral esquerda da seleção. Linda camisa. Sim. Ju, vou fazer o seguinte, eu vou dar falar aqui com os nossos ouvintes e aí você vai dando bom dia para eles junto comigo, tá? Simbora. Irene dizendo bom dia, Caio Ismael, excelente dia a todos. Bom dia, Irene, pra você. Bom dia, Irene. Quem mais? Zulu falou o seguinte, Caio, bom dia. João Paulo Medeiros explica de uma maneira tão simples que dá até para anotar no papel.
Será que existem tão poucos administradores públicos com tal competência? Infelizmente, o povo não sabe escolher quem administra o nosso dinheiro público. A gente tá falando, Ju, sobre São João. Concordo em gênero, número e grau, sem nem saber aí qual era o assunto, mas é... E João Paulo jamais iria falar. Não, e mais do que isso, pelo fato dele dizer que as pessoas costumam não lembrar, né, de em quem votam, não costumam cobrar, isso é complicado demais, né? É nosso dinheiro. A gente precisa mudar esse hábito feio que o brasileiro tem de não lembrar e não cobrar dos seus gestores. Obrigado, Zulu, pela participação. Bruno, bom dia, Caio. Não justifica todo esse gasto com festas juninas pelas prefeituras, especialmente a de Santa Rita. Os gestores continuam sem ter prioridades e insensíveis às necessidades da população. É isso. Por mais que se justifique, né, Ju, que o retorno, né? Não dá para, em sã consciência, dizer que, poxa, esse dinheiro investido em educação, na saúde, na infraestrutura da cidade também não melhoraria e não traria um retorno gigante para a cidade, né? É porque também fica um discurso fácil também de você dizer, você pagar milhões numa atração e dizer, não, mas vai ter o retorno econômico para a cidade. Será? Tem um balanço, tem um estudo disso de fato, né? Ou é só um discurso vago para eleitoreiro, né? Isso. Gustavo Rocha, bom dia, bancada. Suzinha, bom dia, Caio. Estamos por aqui, juntinha e coladinha. E ela fala, Caio, sobre essa criança que já em idade escolar, de creche, né, pode ter acesso a os dados, de repente descobrem quem são os pais. Está falando da criança que foi abandonada no Hospital Arlinda Marques, né? Faz 3 meses que está lá e a família sumiu. Tá falando aí que pensa que através do cadastro se consegue localizar, mas que é muito triste o que está acontecendo. Suzinha, pelo que eu entendi, essa criança está numa situação de vulnerabilidade social, então não sei exatamente se ela estava matriculada em alguma escola ou alguma creche, mas o Conselho Tutelar já está cuidando disso. Ainda bem, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Eu não consegui acompanhar a história por inteiro, mas a mãe já foi o seguinte, localizada. Não, a mãe foi lá, deixou a criança no Hospital Arlinda Marques para um tratamento de meningite e tuberculose. Sumiu. 3 meses já a criança tá lá, precisou ir pra enfermaria, não tinha ninguém na família, não acham família, não acham... Sim. Ontem eu vi a notícia no JPB2 e antes de mais nada eu fiz, bom, não vou julgar, porque a gente também não sabe qual é a situação dessa mãe, de repente ela tem outros filhos e no interior... Não tem com quem deixar, às vezes tem um filho especial, enfim. E não só isso, Ju. Sempre falam, a mãe, cadê a mãe? E cadê o pai? Cadê o tio? Cadê o avô, a avó? Foi o que Denise falou aqui. Não tô defendendo a mãe em hipótese nenhuma, nem sei o que tá acontecendo. Quando mas vamos saber, né? eu acho que a gente precisa, antes de jogar já começar, vamos ver a história inteirinha, porque talvez a tragédia seja ainda maior e mais complicada, né? Zulu Neves está dizendo, sabe o quê? Diga lá. Até que enfim Ju concordou comigo, ganhei meu dia. Mas Zulu, fala isso não, que Ju é maravilhosa aqui, concorda. Ô Zulu, muito desculpa. Ótima pra debate, mas também sempre tem a opinião dela, né, Ju? Sim, tá aí. Sim. E seu Wagner já tá chegando com palpite aqui, mas eu vou deixar o palpite pra coluna. Tá bom. 981324088, participa comigo, manda sua mensagem e nos acompanha no cbnparaíba.com.br. Agora são 11h09. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Ju, temos rodada na Série D nesse fim de semana. Sim. 13 volta a jogar diante da sua torcida e o seu Wagner já está dizendo que vai ser 1 pro 13, 2 pro América. Ih, seu Wagner tá torcendo pra gente, não? Não acho não, seu Wagner. Eu acho Mas obrigado, seu Wagner, de qualquer forma aí trazer o seu... Sim, sem dúvida. Eu acredito que o 13 vá mais uma vez conseguir os 3 pontos. Acredito numa vitória do 13. Acredito até numa vitória... pelo menos aí de uns 2 gols e tal, porque de fato o sistema ofensivo do 13 vem sendo muito eficaz, né? Tem jogadores extremamente de muita qualidade, né? Do meio campo para o ataque é muito efetivo, né? E aí eu não estou dizendo que o sistema defensivo do 13 é ruim nem nada, já está 4 jogos sem levar gol, mas de qualquer maneira, se a gente faz uma comparação, o sistema ofensivo do Galo é algo que realmente impressiona. Vai jogar contra o Atlético, aliás, contra o América de Natal, que é o 3º colocado hoje na tabela do grupo 3. O time a ser batido é o 13, não tenho o que dizer. Aliás,
hoje até coloquei parte da coletiva do Milani, né, o zagueiro Milani, e ele foi bem categórico, né, sem falsa modéstia, disse que de fato eles sabem que o 13 é o time a ser batido, mas também sabem da responsabilidade que isso traz, né? Há uma grande expectativa também em relação ao público, né? A gente sabe que amanhã, aliás, desde quarta-feira, né, que já começou o São João de Campina Grande, temos aí outros focos dentro da cidade, da Rainha da Borborema, mas a expectativa é que as pessoas, os torcedores do 13 cheguem junto, porque o momento do time é muito bom. E depois é que saindo lá do Amigão, vai lá partir o PP, né? Hashtag partiu PP, para se divertir por lá também. Como eu disse, o América vem aí de um empate em 0-0, é o terceiro colocado na tabela, veio de empate em cima do Souza, né? E o 13 não sabe o que é perder ainda na competição, venceu a última partida contra o Atlético por 2-0, com 2 gols de Thiaguinho, né? O atacante Thiaguinho, que já está aí havendo uma negociação muito pesada para que o Thiaguinho não fique só apenas até o fim de junho, mas que prolongue aí o seu contrato, o seu empréstimo, né, já que ele vem do Flamengo. Enfim, acredito que vai ser mais uma vez uma boa atuação do 13 diante da sua torcida, que vai ser muito bacana ver já essa euforia toda do São João, ainda o Galo bem na competição, vai ser bacana, com indo certeza. a campo ou não, tem como acompanhar, porque mesmo em campo tem como ligar na CBN, vai ter transmissão por aqui. Teremos transmissão, como sempre. Você que está aí acostumado, né, a já curtir as emoções das transmissões aqui com a nossa equipe qualificadíssima de transmissão. Teremos Edson Maia na narração, o nosso querido professor Léo Alves nos comentários, Marquinhos Siqueira e Afonso Carlos nas reportagens. E a nossa jornada já começa a partir das 3 horas da tarde, para você já ficar ligado aí nos bastidores dessa super partida. E claro, a partir das 4 horas da tarde, muita emoção entre 13 e América de Natal aqui na CBN, tá? Você acessa o site também e também tem acesso a essas emoções. O Souza também joga em casa, né? Mais diferente do 13, vai jogar bem mais pressionado. O Souza joga em casa também, mais uma partida dentro do Marizão. Está há 19 dias sem vencer o Dinossauro, 19 dias sem marcar. O último gol e a última vitória aconteceu no dia 12 de maio, lá contra o Potiguar de Mossoró, 1-0, né? Um gol de pênalti do Diego Ceará, e a partir daí o Souza não sabe mais o que é vencer. O melhor resultado que teve até agora foram empates, e aí a gente também está colocando aí na conta os jogos na Copa do Brasil, né? O jogo, na verdade, contra o Bragantino. E o técnico Leandro Senna vê aí a oportunidade, diante da torcida, né, de voltar a vencer, de conquistar 3 pontos importantes, porque no campeonato de pontos corridos, vencer em casa é obrigação, porque senão mais tarde, para você conseguir esses pontos fora de casa, é bem mais complicado. O Dino tá no não está no G4, está na 5ª posição, mas assim, tem condições de entrar na zona de classificação do grupo 3, e a gente fica torcendo para isso no domingo contra o Atlético Cearense, que é lanterna na competição. E a partir também das 4 horas da tarde. Ju, Botafogo não joga esse fim de semana, é só na segunda agora? Isso, Botafogo não joga nesse fim de semana, ganhou mais um diazinho aí de preparo para enfrentar o Atlético, que é o líder da Série C, no Almeidão, às 8 horas da noite. A gente já falou sobre essa partida aqui. Segunda-feira a gente vai trazer mais informações a respeito disso. Hoje, na Maravilha do Contorno, temos entrevista coletiva com Evaristo Pisa. A partir das 2 horas da tarde, inclusive vai ser dentro do programa CBN Esporte Clube. Você pode acompanhar ao vivo as informações do técnico do Botafogo aqui pela CBN, tá? A gente vai estar ao vivo, direto da coletiva, então você sintoniza aqui com a gente, já fica sabendo de tudo em tempo real, ao vivo e também com imagem, já que a gente está aí no YouTube, né? Ju, Marcos Rodrigues mandou aqui um vídeo pescando e disse o seguinte: estamos pescando aqui em Intermares, já fiz o convite pra Ju e ela não aceitou. O que, meu Deus do céu? Pra você ir lá. Pescar? Aí ele disse assim: ainda tenho fé que ela venha cobrir nossa atividade esportiva. Marcos Rodrigues, ele Olha disse, aí. PS, esse quem pescou foi um amigo nosso. Aí mandou aqui a foto do peixe. E aí, peixão?
Não sei, não dá pra ver, viu, Marcos, qual o tamanho. Bota a mão aí do lado. Mas acho que é um peixe médio. Certo. Tá, até porque em Intermares não vai ter aquele peixão, né? Peixe de sim, rio, né? Mas certeza que vai pescar muito peixe ainda hoje. Marcos, só não gostei de uma coisa. Você só convidou, Ju, não me convidou pra ir Olha aí, tá vendo? Já saiu perdendo. Já saí perdendo. Desculpa. Mas, Marcos, boa sorte aí na pescaria. Ele é daquele Obrigada, pescador bom viu, que pesca, tira a foto e mostra aí o peixe. Muito bem. Obrigada, viu, Marcos, pelo carinho e audiência. Não vou te prometer que consigo ir nesse final de semana, até porque, deixa eu explicar. Tô com a camisa pra quem tá olhando a gente aí no YouTube, tô com a camisa da Seleção Brasileira Feminina, porque amanhã temos disputa na Arena, aliás, um dos 2 amistosos contra a Jamaica, na Arena Pernambuco, às 5 horas da tarde. A Arena Pernambuco já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, o que é muito legal, que mostra o quanto o brasileiro gosta, sim, do futebol feminino. Eu estarei lá, devo trazer algumas imagens, né, tentar a sonora, quem sabe aí com a nossa querida Marta, né? Vamos tentar para trazer no Bom Dia Paraíba de segunda-feira, e por isso não estarei aqui esse fim de semana, mas quem sabe, viu, Marcos? Tamo junto. Obrigada pela audiência e pelo carinho. É isso, Ju. Obrigado. Tem mais alguém chegando aqui? Deixa eu ver. O Gilson fala o seguinte: bom dia, Caio e Ju. Acho que agora o 13 vai ter que mostrar para que veio, pois só enfrentou times fracos. Tá aqui o Gilson trazendo a opinião dele. Assim, de fato, o América é o grande nome da Série D. Apesar de estar, eu digo grande nome da Série D por conta da sua tradição toda, enfim. Apesar de não estar vivendo um bom momento. Inclusive o campeão potiguar, né? Esteve na Copa do Brasil também, foi só eliminado pelo Corinthians. Então, de fato o time aí que tem mais tradição na Série D. Vai ser um confronto interessante de se ver, mas ainda boto mais fé no 13. Vamos ver. Ju, obrigado pela participação. 2 da tarde. Isso, 2 da tarde com o Caco Marques, CBN Esporte Clube. Tchau, gente. Bom fim de semana. Intervalo rapidinho, são 11h18. A gente volta e tem giro de notícias, tá? Informação pra você. Não sai daí. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. A saúde integral começa pelos cuidados com a boca. Temos dentistas credenciados no país prontos para cuidar da sua saúde bucal, com planos odontológicos a partir de R$ 32. E esses cuidados vão se transformar em sorrisos de ponta a ponta. Ligue 0800 284 9131. Onde há vida, Apivida Interodonto. ANS 368253. RT Dr. Roberto Edilson Meirelles Passos Neto. CRO CE 3789. ANS 359017. RT Dr. Ronaldo Shigeo Kazihara. CRO SP 70711. Nos dias 6 e 7 de junho, chega a Paraíba o NEON 2024, que vai receber cerca de 20 mil participantes em todo o país, com a presença de 250 startups expositoras, mais de 50 investidores presentes, diversos mentores e mais de 60 palestrantes renomados, totalizando mais de 100 horas de conteúdo. Um evento grandioso que vai movimentar a economia paraibana com mais de 10 milhões de reais. NEON 2024. Saiba mais em nordesteon.com. Realização Sebrae e Governo do Estado. Dirigir com tranquilidade e segurança. É com esse pensamento que a Cro Pneus lança no mês das mães a promoção Compre 4 e Pague 3. É isso mesmo. Comprando 4 pneus, ela só paga 3. E tem mais. Pneus com preços a partir de R$ 230. Isso é que é presente. Mês das mães Cro Pneus. Ela vai adorar. Compre na loja ou ligue 3142 3050. Saiba mais. Acesse Cro Pneus Oficial. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. São 11h20. Você sabia que o osso do boi pode virar peças de decoração e biojoias lindíssimas?
Pois é. Uma paraibana pega esse material, que muitas vezes é descartado, e transforma em matéria-prima para a confecção de anéis, colares, pulseiras e muitos outros itens. Quem conta essa história pra gente é Evelyn Lima. Conhecida na Paraíba, no Brasil e no mundo como Jô do Osso, através do trabalho de sustentabilidade que faço com a tipologia osso de boi, que é o material osso de boi. Sou artesã e empreendedora há 40 anos. Os produtos que eu faço são colares, pulseira, anéis, brinco, pingentes e também peças de decoração também. Tudo que der para fazer no osso. A artesã é a única na Paraíba a trabalhar com ossos de boi e tem orgulho em dizer que iniciou seu negócio coletando material nas lixeiras do restaurante onde foi garçonete. Com o aumento da demanda e o sucesso nas vendas, Jô começou a comprar a matéria-prima dos frigoríficos. Todo o material passa por um processo de higienização rigoroso. As peças, depois de limpas, são cozidas em latões em fogo a lenha e desenhadas com os traços que a artesã projetou. É esterilizado, polido e tingido com cores extraídas do urucum, beterraba, açafrão, babosa e até lodo. É dessa forma que o osso bovino, muitas vezes desprezado, vira arte na mão dela. De acordo com o Sebrae, com base em dados do IBGE, o percentual de empreendedoras em relação ao total de negócios chegou a 34% no Brasil em 2022. Isso significa dizer que são mais de 10 milhões de mulheres donas de seus próprios negócios. A pesquisa revelou ainda que grande parte dessas mulheres começou sua empresa por necessidade. E esse também foi o caso de Jô do Osso. O artesanato mudou a minha realidade e a realidade da minha família e de algumas pessoas também que ajudam com o dinheiro do artesanato, né? Que eu ajudo várias pessoas também. Eu sou uma artesã, assim, já mestra, né? Artesã, documentada. Mudou a minha vida porque não precisei estar me engano, né? Pedindo um prato de comida a ninguém, pedindo para ninguém pagar minhas contas. Hoje meus filhos tudo estudam, entendeu? Tudo através do meu trabalho. Então o artesanato mudou a minha realidade. Antigamente eu era empregada dos outros, hoje eu emprego pessoas. Então mudou a minha realidade, mudou meu sistema, mudou meu pensamento, mudou meu modo de viver. Ser uma mulher empreendedora vai além de ser uma líder ou empresária. É também atuar como agente de mudança, inovação e, acima de tudo, coragem. Impulsionando iniciativas sociais e inspirando outras mulheres a seguirem seus próprios caminhos. E foi assim que Jô inspirou a jovem Fernanda Freire, de 23 anos. A cada dia ela procura sempre aprimorar a minha parte de trabalho, me aconselhando sempre a me ser uma grande artesã, uma grande profissional. E eu estou seguindo passo a passo. Hoje em dia eu tenho casa própria, eu tenho meu dinheiro fixo, graças a ela, mudou tudo minha vida. O Empreender Paraíba, programa do governo do estado, disponibiliza financiamento de crédito com taxas reduzidas para micro e pequenas empresas. Apenas no ano passado, o programa atendeu mais de 3 mil empreendedores. O secretário executivo do Empreender, Fabrício Feitosa, explicou as modalidades que o programa abrange. Nós temos hoje à disposição da população da Paraíba 3 linhas de crédito do programa, né, que passam desde as linhas de crédito para as pessoas físicas que ainda são informais ou que têm apenas o microempreendedor individual, linhas que são destinadas a públicos específicos, a exemplo da nossa lei Empreender Artesanato, também uma linha específica para o recorte de juventudes, para pessoas de 18 a 29 anos. Temos linhas para os empreendimentos culturais, da inovação tecnológica, para as pessoas jurídicas também, né? Então, o Empreender comporta desde o empreendedor informal até os empreendedores que já têm uma empresa formalizada, como também as cooperativas. Jô investiu parte do valor que pegou através de uma das linhas de crédito do Empreender em materiais e equipamentos para melhorar a qualidade dos produtos. Conhecida em diversas partes do mundo, a artesã já participou de exposições na França, Itália, Alemanha, Colômbia, Argentina, Portugal e África do Sul. No entanto, para chegar onde está, ela percorreu um longo caminho. Ninguém sabe a minha história, sabe que eu estou aqui, que eu recebi prêmios, que eu viajei para fora do país, que meu trabalho é muito aceito, que eu sou reconhecida mundialmente, mas ninguém sabe assim a trajetória até chegar aqui, né? Para mim, foi muito difícil. Segundo o levantamento do Sebrae, destacado no início desta reportagem,
o número de mulheres empreendedoras no país é positivo. No entanto, ainda há necessidade de apoio e visibilidade para essas mulheres. De acordo com a analista técnica do Sebrae, Renata Câmara, foi observando esse cenário que o Sebrae criou um programa que acolhe e fomenta o empreendedorismo feminino. Foi identificado que muitas mulheres têm muito mais dificuldades pela carga excessiva que elas têm com os cuidados domésticos, né, com a economia do cuidado, e essas mulheres realmente elas precisam de uma atenção especial. Aqui na Paraíba nós trabalhamos com alguns programas de fortalecimento da gestão da mulher empreendedora e iniciativas tanto para a mulher que já tem um negócio, quanto mulheres que estão numa situação mais de vulnerabilidade social. E para cada perfil de público a gente tem uma abordagem diferente, de modo que elas possam realmente apreender, né, esses conceitos de gestão de negócio dentro da realidade em que elas estão inseridas. Nos últimos 5 anos, mais de 14 milhões de mulheres já foram atendidas pelo programa, que incentiva e acelera a jornada empreendedora. As inscrições são feitas no portal do Sebrae. Abrir um mercado, ser mulher, abrir um mercado, ser reconhecida, não é para qualquer pessoa, entendeu? Você tem que ter garra mesmo. Reportagem Evelyn Lima. Parabéns a Evelyn Lima e a todas as pessoas que ela entrevistou nessa reportagem. Que história linda, né? Pessoas que, como ela mesma disse, né? A personagem ali, eu era empregado e hoje emprego pessoas, né? Que coisa boa, quem tem essa vocação para ser empreendedor que consiga fazer isso. Agora são 11h27. Falei no início do programa sobre declaração do imposto de renda, né? Termina hoje esse prazo para declaração. E aí a gente traz agora um balanço. Mais de 30 mil contribuintes paraibanos ainda não declararam imposto de renda. Hoje é o último dia e na Paraíba a expectativa da Receita Federal é receber 454.827 declarações. Mas até as 9 da manhã de hoje, apenas 423.025 declarações foram recebidas. O delegado da Receita Federal, Hamilton Sobral, falou sobre esse assunto. Aqui na Paraíba nós temos aproximadamente 30 mil contribuintes ainda que não entregaram. Então não deixe para entregar no final do dia, naquelas últimas horas, até porque o horário final é às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Caso o contribuinte não consiga entregar até esse horário, ele estará sujeito a penalidades, ou seja, penalidades pela falta da entrega da declaração e se tiver imposto a pagar juros e multas sobre esse imposto. Então é importante que o contribuinte se antecipe, entregue sua declaração. Caso ele não tenha os elementos para compor a sua declaração, ele poderá estar optando aí pela pré-preenchida, declaração pré-preenchida, aonde já tem todas as informações, ele vai poder estar confirmando esses dados e enviando a sua declaração. Ele precisa necessariamente, para fazer a declaração pré-preenchida, daquela conta GovBR prata ou ouro. Mas é muito fácil, é muito simples. Então, fechando aí o dia, a gente acredita que nós vamos atingir essa previsão, que é receber aqui na Paraíba um pouco mais de 453 mil declarações. Tá aí, dica para você, corre para fazer, porque senão começa a dar problema no site, começa a ficar sobrecarregado, é melhor fazer logo. São 11h29, intervalo, Repórter CBN, a gente volta com muita notícia, muita informação para você já já. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. É nas noites de junho que o céu se ilumina. Aqui é São João, tradição nordestina. E a Rede Farma com jeitinho especial mostra que ele é grande, não tem outro igual. São Joãozão, São Joãozão. Aqui a Rede Farma caindo no forrozão. São Joãozão, São Joãozão. Grande é nossa gente, orgulho do coração. É a Rede Farma, patrocinadora da saúde e da diversão. São Joãozão, grandioso como a nossa gente.
A vida é feita de conexões. Publicidade é conexão. Aqui a sua ideia ganha vida. Publicidade em ônibus, em penas e tudo mais que você precisa para divulgar a sua empresa no mercado e gerar conexões com seus clientes. Caju Conecta, a maior e melhor empresa de publicidade da Paraíba. Ligue e peça seu orçamento. 83-999-22-2273. Acesse nosso Instagram, @Caju Conecta. Repórter CBN. Sexta-feira, 31 de maio de 2024. Cientistas brasileiros pediram esforços para lidar com as mudanças climáticas e pressionar as autoridades públicas a garantir assistência de saúde à população afetada pela nova conjuntura global. O grupo afirma que os extremos climáticos serão cada vez mais comuns em todo o mundo. As solicitações estão numa carta de representantes da Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura a namorada do empresário encontrado morto no apartamento onde morava. Júlia Andrade Cartemol Pimenta é a principal suspeita. Os investigadores acreditam que a vítima tenha morrido depois de comer um bolo envenenado. Uma mulher foi presa acusada de envolvimento no crime. Um homem armado com uma faca atacou pessoas que acompanhavam um evento político na cidade de Mannheim, na Alemanha. Um conhecido ativista anti-islã ficou ferido. O grupo dele se preparava para promover um pequeno comício. O atentado aconteceu durante a transmissão de uma live. As imagens foram gravadas e colocadas nas redes sociais. O agressor foi baleado. Não há informações sobre o estado de saúde do homem. A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra às 1h30 da manhã de sábado pela Liga das Nações. A equipe do técnico José Roberto Guimarães vai jogar contra a Itália. O time europeu está completo e em busca de uma vaga na Olimpíada de Paris. O Brasil ocupa a segunda posição do torneio com 17 pontos. A seleção venceu 6 jogos que disputou até agora. A liderança é da Polônia, que tem 18 pontos. A equipe polonesa perdeu menos sets que o time brasileiro. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Uma marca registrada você tem que ter, senão vem alguém e toma de você. Mavip.com.br, sua marca merece cuidado e qualidade. Mavip.com.br, proteja sua marca com segurança e agilidade. Mavip.com.br, registre online com extrema facilidade. Mavip.com.br, a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Na Paraíba, a saúde é para todas. Sim, para todas. É por isso que o governo está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o Hospital da Mulher em Campina Grande. Também vai construir o Hospital da Mulher do Sertão, na cidade de Souza, com UTIs pediátricas e neonatal, cirurgias ginecológicas eletivas e todo o cuidado que as paraibanas merecem. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. 11h35. Encherida no contexto. A farinha matuta, de Gessier Quirino. Olá pessoal, bom dia, muito bom dia. Chegou a hora da nossa coluna.
Hoje a gente vai contar aqui uma história de 2 irmãos que namoravam com 2 irmãs. Eita, compadre velho, aí tem coisa, viu? Na realidade é o seguinte, era uma vez 2 caboclos da roça, um matreiro feito cachorro cotó e o outro bestão atuleimado feito peru de noite, né? Namoravam 2 moças bonitas, bonitinhas e estudadas. Na boquinha da noite, eles iam juntos para a casa delas. E era aquele namorico de terreiro permitido para o sábado, né? Eles iam juntos e o irmão matreiro, ele era muito hábil, assim, principalmente em ditados populares. Um dia ele chegou logo atrasado, assim, ele chegou um pouco atrasado. Aí assim que chegou, ele surpreendeu a namorada e disse: quando Deus se atrasa, vem um anjo no caminho. Aí abriu aquele riso e abraçou a namorada. E o irmão atuleimado foi namorar com a dele, de calado, bestão, essa coisa toda. Na hora de sair, a namorada disse: você vem amanhã? Aí ele disse: não prometo não, mas vale não prometer que prometer e faltar. Aí deu aquele riso, a namorada achou bonito, abraçou, beijou, e o irmão atulemado saiu calado, sem prometer, sem faltar, e essa coisa toda. Aí nisso, o bestão atuleimado pediu ao outro que lhe ensinasse essas sabências interessantes para dizer em pé de igualdade, na presença da namorada. Aí vem o desatino professoral, né? Rapaz, isso é o banal, disse o outro, né? Isso é o banal. Você olha para ela e diz assim: mais vale quem Deus ajuda que quem cedo madruga, né? Ou seja, mais vale aquele que se acorda mais cedo e tal. Depois de beiço doce, você olha para ela assim e diz: mais vale uma pomba na mão do que 100 pombas voando. Ou seja, é para não ter ganância, né? Você não querer demais. Então, mais vale uma na sua mão do que 100, mas que estejam voando, compreendeu? Aí o irmão ficou atento àquele detalhe. Quando foi no outro dia, estavam naquela palestra, quando a certa oportunidade, o irmão atuleimado suspirou assim, bem suspirado, e disse: é isso, meu amor, eu vou indo. Mais valem quem Deus ajuda que quem cedo madruga com a pomba na mão. Aí acabou o namoro. Oh, meu Deus do céu! É isso aí. Alegria, vamos embora. Até a semana que vem. Grande abraço! Um abraço, Gessie Quirino. Obrigado por fazer aí nossa sexta-feira sempre mais divertida. São 11h38, mais um intervalo rapidinho. Voltamos com as dicas do que assistir nesse fim de semana. Coluna na tela com o jornalista e crítico de cinema Renato Félix. Inclusive, se você tá assistindo algo, alguma série, algum filme, quer indicação, quer uma opinião, manda pra gente, 981324088, porque dica aqui a gente tem sempre toda sexta-feira. E vai ter ainda o Qual a Boa, trazendo o que está acontecendo no fim de semana para você aproveitar e a programação do fim de semana do São João de Campina Grande. Então não sai daí. CBN, a rádio que toca notícia. Fazemos parte do seu dia, nascemos pra te ajudar. Com muitos anos de história, você pode confiar. Na Dicoplast tem de tudo que você imaginar. Tem descartáveis, tem higiene, tem limpeza, para os cuidados com a saúde, e aqui tem também pro hospital, pro restaurante, pra empresa. Sorveteria equipada, que beleza tem. Mais que plástico, é na Dicoplast. Mais que plástico, é na Dicoplast. Móveis de qualidade pra montar a sua empresa. Cadeiras, poltronas, birôs e mesas. Seminovos de qualidade, menor preço e variedade. Rei das cadeiras, economia de verdade. Móveis pra casa, escola ou escritório. Do salão de beleza, estúdio ou consultório. Restauração e padronização também. O Rei das Cadeiras tem. Rua Margarida Maria Alves, 21 Bancários. Fone 991627839. Siga o Instagram, Rei das Cadeiras. Se você tem uma dívida do FIES, faça como a Carminha e renegocie a sua pelo aplicativo do seu banco.
No lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir pra cidade. Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES. Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com o FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. CBN João Pessoa. 11h41. Na tela, com Renato Félix. Fala, Renato, tudo bom? Oi, Renato, bom dia. Consegue me ouvir? E acho que a gente tá com um probleminha aí na comunicação com o Renato Félix, mas vamos tentar aí a comunicação, porque Renato tá com muita dica. Vou, inclusive, adiantar algum aqui. A Hora da Estrela, que é um clássico com Marcela Cartacho no papel principal. Renato, agora sim eu consigo te ouvir. Bom dia. Pronto, bom dia então, Caio. Me diz uma coisa. Pra todo mundo que está ouvindo. Vai curtir o fim de semana no São João de Campinas, vai ficar por aqui, vai assistir, atualizar a série, um filmezinho, como é que vai ser? Não, eu vou ficar por aqui, inclusive minha garganta não tá muito boa, já peço desculpas, vocês devem estar ouvindo aí. Melhoras pra então você. É melhor ficar em casa me cuidando. Então vamos falar de A Hora da Estrela, é isso? A Hora da Estrela, um clássico, né, com a Marcela Cartacho, baseada no romance de Clarice Lispector. O romance é de 1977, e quando foi em 1985, o filme foi lançado no Festival de Brasília, ganhou 6 prêmios, incluindo melhor atriz para Marcela Cartacho, que estava estreando no cinema. Depois ele foi exibido no Festival de Berlim, em 86. Lá a Marcela Cartacho também ganhou o prêmio de melhor atriz, num dos maiores festivais do mundo, né, que é o Festival de Berlim. E o filme, então, chegou aos cinemas, né, em circuito mesmo, em 1986. E aí o que acontece? Agora o filme foi digitalizado, é uma versão restaurada, que está sendo relançada nos cinemas. Foi relançada na semana passada, semana retrasada, pelo Brasil. Chegou a ter uma sessão aqui no Cinépolis, no Maneira Shopping, uma sessão só, que foi muito pouco. E agora o filme vai entrar no Cine Banguê, do Espaço Cultural. Amanhã, ele estreia amanhã no Banguê. Se eu não estou enganado, é 19 horas a sessão. Eu vou ficar devendo essa informação, mas acho que é 19 horas. E, enfim, aí ele vai ficar em cartaz alguns dias no Banguê, né? Fica aquela dica do pessoal procurar a programação do Banguê, que, como eu sempre digo, aquela programação que não são os mesmos filmes que passam todos os dias. Os filmes ficam alternando dias e horários lá. Não tem só a Hora da Estrela passando, tem outros filmes também em cartaz lá no Banguê. Então eu aconselho a procurar a programação do Banguê, se formar e se programar para assistir a Hora da Estrela. Nosso ouvinte Jorge, Macabeia, né? Perdão, desculpa. Nosso ouvinte Jorge mandou aqui pra gente, Renato, falando o seguinte, que reassistiu essa atualização de A Hora na Estrela, que foi muito bom, que vale a pena e o ingresso é baratinho. Já tá trazendo a dica aí, confirmando essa dica que você tá trazendo. Pois é, o filme tá assim, lindo, né, visualmente. E aí, além da Marcela Cartacho, o público vai poder ver o Negro, tá no filme, Tamara Taxman e José Dumont. A Marcela Cartacho faz a Macabeia, que é uma migrante nordestina, muito ingênua, né, que vai para São Paulo. O livro se passa no Rio, mas o filme é em São Paulo. E lá ela, enfim, toma contato com a cidade, tem sonhos de viver aquilo ali, gosta de ir ao metrô, né, uma pessoa muito simples assim, tenta trabalhar como datilógrafa e tem um relacionamento com o Olímpico, que é um metalúrgico, trata ela mal assim, e, enfim, ela vai tentando se virar ali na metrópole, né? Então, em busca do seu momento de brilho, né? Então, só amanhã, tem sessões de outros dias aí, vale a pena procurar saber para agendar tudo bem direitinho. Renato, por favor, não me diga que a gente tá ficando velho, porque
Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban tá fazendo 20 anos. Isso pra mim é um absurdo. Foi, né? Já é o terceiro inclusive. Filme, Renato, a gente tá com um probleminha aí na sua conexão, a gente não tá conseguindo te ouvir. Vamos tentar agora novamente. Pronto. Tá me ouvindo agora? Agora te ouço. Pronto, então vamos lá. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. A Warner tá relançando os filmes da série Harry Potter quando completam 20 anos. É sempre assim, é um dia só com as sessões. Quem viu, quem não viu vai ter que ver de novo em home video, né? A chance de rever o filme em tela grande. Esse filme, ele vai passar na terça-feira em João Pessoa, Campina, Patos e Guarabira. Todas vão ter sessões do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, em diversos horários aí, dublado e legendado. O filme é o filme dirigido pelo Alfonso Cuarón. Ele entrou na série ali para dirigir esse filme, mudou bastante a série, porque aquele clima bonitinho de Conto de Fadas passou a ser um clima mais sombrio. Hogwarts era um pouco mais suja, assim, né, mais antiga mesmo. E o Cuarón é um grande diretor, né? Depois ele ganhou 2 Oscars de melhor direção, com Gravidade e com... São dois muito bem diferentes. E aí, esse filme é o melhor filme da série para mim. Ele é interessante, é onde estreiam os Dementadores, né? Aqueles guarda-costas de Hogwarts sombrios que sugam a essência vital das pessoas, né? Tem a meia hora final brilhante, tem uma volta no tempo incrível. Filme disso, assim, para rever na tela grande é excelente. Terça-feira, só na terça, em cinemas de João Pessoa, Campina, Patos e Guarabira. Renato, e pra gente encerrar, a conexão não tá muito boa, mas vamos ver se a gente consegue ainda te ouvir com relação ao Meu Sangue Ferve por Você, entrevista com o Vampiro. Tá bom, sendo breve assim, Meu Sangue Ferve por Você, para não ficar só nas reprises, né? É um filme inédito, tá estreando agora no cinema. Ele conta a história de amor do Sidney Magal com a esposa dele, a Magali West, que começou lá no final dos anos 70, quando o Sidney Magal era o grande astro da música no Brasil, cantando Meu Sangue Ferve por Você, Sandra Rosa Madalena, aquele negócio. E aí ele se apaixona por essa moça em Salvador e tem que enfrentar não só a família da moça, mas também o seu próprio staff, né, que não queria que o astro galã, de repente, tivesse um relacionamento sério ali. Felipe Bragança faz Sidney Magal, Giovana Cordeiro, que estrelou agora a novela Fuzuê, é que faz a Magali West. E Entrevista com o Vampiro é uma série que está entrando no Prime Video da Anne Rice, 1900, grande coqueluche aqui no Brasil nos anos 90, né, 2000. Teve aquele filme com Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst e Antônio Bandeiras, um filme de 94, fez um grande sucesso também, e agora virou uma série. E essa série é como se fosse uma continuação da história original da Anne Rice, né? O vampiro Louis de novo o jornalista que o entrevista no livro original para contar mais sua vida de vampiro, o relacionamento aí com o vampiro Lestat, e que dessa vez nessa série, esse relacionamento que era meio subentendido ali no livro e no filme de 94, agora é um relacionamento que fica bem às claras assim, um relacionamento entre eles dois. Também tem uma questão racial, porque agora o Louis é negro, né, e não era assim no livro nem no filme. Transformaram o personagem negro para debater também essa questão racial, não só no mundo de vampiros, mas também ali no começo do século XX, que é quando se passa a parte da história, né? Então são 7 episódios no Prime Video. A segunda temporada já está em exibição nos Estados Unidos, deve chegar aqui brevemente, porque essa série é de 2022, agora está chegando no Brasil. Então, no Prime Video. Renato, obrigado pela participação, bom fim de semana para você, melhoras aí, tá? A gente se encontra na próxima sexta. Tá certo, obrigado. Um bom fim de semana para todo mundo, até sexta-feira. E a gente vai para aquela última pausa no CBN João Pessoa desta sexta-feira. Quem já tá comigo aqui, ó, Lua já tá aqui na minha frente para trazer a boa desse fim de semana. Inclusive, ó, já tô aqui com a programação do São João de Campina aberta pra gente também trazer para você o que é que vai rolar no fim de semana. Então fica por aí, qual a boa tá chegando. CBN,
a rádio que toca notícia. Aqui é Matheus Nastergai e tô aqui para dizer que eu fiquei muito honrado pela felicidade de ser homenageado no 2º Festival Internacional de Cinema de João Pessoa. É do dia 26 de maio ao dia 1º de junho. A entrada é gratuita, com exibição de filmes no Centerplex Mag Shopping, ambiente de mercado na Usina Cultural Energisa e shows no Centro Histórico. Realização Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Você já ouviu falar em violência obstétrica? Ela pode acontecer de forma física, quando ocorre abuso no corpo da gestante, psicológica, através de práticas sem o consentimento da mulher, moral, quando é negado à gestante assistência médica ou de forma verbal, através de comportamentos agressivos durante o atendimento. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Disque 180, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba, Ministério Público da Paraíba e Cintur. Marcas e patentes 100% online com a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Acesse mavip.com.br. Faça o registro de sua marca sem sair de casa. Proteja sua marca de forma rápida, segura e sem burocracia. Acesse mavip.com.br. A empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. CBN João Pessoa. 11h52. Qual a boa? Lua Rodrigues, muito bom dia pra você, tudo bem? Tudo bem, Caio? E aí, como é que você tá? Animado pro São João? Eu tô preparadíssimo, ainda não fui, eu tenho acompanhado as transmissões pela internet, né? Assistido alguns shows, mas tô doido pra ir. E aí eu queria saber, tanto para quem vai ficar por aqui em João Pessoa, quem vai pro interior, o que é que tem, qual a boa para esse fim de semana? Pronto, começando aqui, né, pela Grande João Pessoa, para quem vai ficar, hoje vai rolar, né, o Arraiá da PH, que vai ter aí Cirano e Cirino, e Ranieri Gomes também, né, Cirano e Cirino é um clássico, né? Não, assim, Cirano e Cirino é bom demais, e Ranieri Gomes também toca um forró muito bom. Vai ser bom esse Arraiá, viu? Vai ser muito bom, pra gente entrar no clima, vamos tocar um pouquinho de Cirano e Cirino aí. Quando amanhece o dia, o vaqueiro vai pra baia. No cavalo passa a escova, dá banho, lhe agasalha. Bota a sela, vai pra pista, todo dia ele trabalha. Ó, quem tá acompanhando a transmissão da gente no YouTube, tá vendo, ó, eu e Lu aqui, ó, cada um dançando de um lado e pro outro, porque não tem como, né? A gente que gosta do forró, que é nordestino, que cresceu ouvindo forró, a gente, mesmo sentadinho aqui, a gente tá, ó, se balançando, porque forró é bom demais. Não, o pessoal tava até tirando onda comigo lá na outra redação, que eu estava preparando a agenda e de repente eu começava a cantar, assim, de fone. Mas é realmente... Jornalista e cantora. Isso, cantora nas horas vagas e ansiosa pro São João, né? Eu sou do sertão, enfim, é nossa vida aí, né? É isso. Então, Cirano Cirino, Ranieri Gomes, hoje na PH. Isso, nesse Arraiá. E agora, mudando um pouco de assunto, mas continuando na cultura, falando de cinema, o Festincine, né, João Pessoa, continua. O encerramento vai ser amanhã. Hoje ainda vai ter mostras competitivas aí, com exibição de filmes diversos de todo o Brasil. Amanhã vai ter debates sobre esses filmes, né, que competiram aí nas mostras, e vai ter uma festa de encerramento à noite com Formiga Dub. Sim. A programação na Usina Energisa. DJ, né? Gratuita, isso. DJ Meu Vizinho. Olha aí. Já fazendo a propaganda. Já fazendo a propaganda. Então vai ter a programação bem legal. Dá para o pessoal aproveitar. Quem gosta de cinema, e ainda tem um DJzinho no final. O que mais? Isso. Pronto. Hoje também, em João Pessoa, vai ter Só Pra Contrariar na Domus Hall, a partir das 10 horas da noite,
muito clássico aí, né, dos anos 90, anos 2000, acho que todo mundo que foi criança, adolescente, que viveu nessa época, lembra muito dos clássicos. Não tem como duvidar. Ai, aí, não bom, tem como duvidar. Não tem como duvidar, pois é, Caio. Só pra contrariar, é clássico, né? E agora tá fazendo essa turnê, né, se não me engano, pelo Brasil todo, então tá juntando, a pessoa tá até questionando os ingressos, né? Mas só pra contrariar, vale a pena, gente. É um clássico, é uma banda que embalou gerações e ainda hoje o pessoal gosta muito. Isso. Hoje também, Caio, na Usina Energisa vai acontecer a ocupação Garapirá a partir das 2h da tarde, com música e arte do povo potiguara da Paraíba. Vai ser uma opção aí bem legal para quem gosta, vai ser gratuito, então na Usina Energisa também vai estar rolando essa ocupação hoje com os povos indígenas potiguara aqui da Paraíba. E amanhã a festa continua, viu? Eita, olha boa. Só, vou fazer aqui fiz um resumão assim do dia de amanhã. Tem forró sem balança no Bessa Grill a partir das 3 da tarde. Tem bailão nerd no After Pub a partir das 9 da noite. E tem o espetáculo Duetos no Teatro Paulo Pontes com exibições amanhã e domingo. Isso tudo aí amanhã, sábado, vai ter bastante coisa. Fim de semana também. bem movimentado por aqui. Quem não for para o São João de Campina tem coisa para fazer por aqui, então. Isso. E para quem for para Campina, né? Eita. A cidade lá tá respirando São João. Tô doido pra isso. Você vai esse ano, Lua? Vou. Vai? Não sabe ainda quando, ou sabe não, já? Eu acredito que eu vá lá no fim de semana do São João mesmo. Que vai ser muito bom. Todo Isso, fim de semana é bom, né? E durante a semana, o pior é isso, que a gente às vezes trabalha aqui cedo, não tem como ir. Não tem, aí, pensa assim. como eu queria estar morando em Campina nesse período. A gente vai fica ser bom demais. só na vontade, né? E esse fim de semana aí, ó, vai ter muito forró, tanto no Parque do Povo, quanto no Distrito de Galante, que também tá com uma programação bem legal. Olha só alguns nomes aí que vão estar por lá. Wesley Safadão, Xande Avião, Forrozão Carcará, Bonde do Brasil, Iguinho e Lulinha, Toca do Vale, Zé Vaqueiro e muito mais. Então, assim, Caio, é pra se acabar de dançar, É viu? mesmo, fim de semana movimentadíssimo. Wesley Safadão, que inclusive, Lu, a gente já disse desde o início aqui, os ouvintes, ele vem ou não vem? Safadão vem ou não vem, porque tava com dor de garganta, cancelou alguns compromissos essa semana. Isso. Mas ele emitiu uma nota dizendo que de hoje pra frente tá tudo mantido. Isso. Se não aparecer aí, já não é culpa minha, viu? Isso, até agora tá mantido, né? E, inclusive, só deixando aqui o aviso, né? Pra quem quiser saber mais detalhes, conferir no Guia Qual a Boa do Jornal da Paraíba. E o Wesley Safadão, pra mim, assim, tem um solinho dele, uma música dele, que espanta qualquer tristeza, que é o solinho de Poderosa, acredito. Vamos ouvir. Só caixa de ana na moda, só caixa de ana na moda. No pulso Outblast, ouro 18 quilates. É Armani Black Bull, perfume é Chuanchu. E tem batom, tem maquiagem. Só pra... Vamos ver se... Eu acho que o solinho vem agora, será? Eu não comecei. Aí, ó. Aí, Lu, a pedido de Lu, o solinho do Wesley Safadão, pra já ir embalando Não tem como. nosso fim de semana, tá? Isso. Também tem programação completa do São João de Campina lá no G1 Paraíba. E pra gente encerrar, Lua, Suzinha, Kátia, nosso ouvinte, tá dizendo, Caio, pra descontrair, só pra contrariar, tem uma música que me lembra um chifre que levei de um noivo. Até hoje me lembro, não aguento ouvir essa música. Ixi, Maria, mas as outras são boas, viu, Suzinha? Suzinho, um abraço pra você, Lua. Obrigado pela participação. Bom fim de semana e boas férias pra você. Obrigada. Aproveita. Bom fim de semana pra todo mundo aí, um cheiro e até a volta. E a gente chega ao fim do CBN João Pessoa com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes, na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. 3 da tarde tem CBN Cotidiano com Carla Visani, com equipe fazendo entrada ao vivo direto de Campina Grande para você. Um abraço, bom fim de semana e até segunda. CBN João Pessoa. Repórter CBN.